Muito bem-vindos a este programa e partilha da inovação digital e verde como motor de progressão na cadeia de valores. O meu nome é Marta Mota Prego, represento o município de Guimarães, estou aqui em representação do seu presidente, Dr. Domingos Bragança, que infelizmente não vos pôde dar estas boas-vindas, mas sei que teria todo o prazer, e por isso as minhas palavras também serão curtas, serão essencialmente de agradecimento por eventos como este, agradecimento à Tecminho na pessoa do professor Paulo Ramísio e da sua equipa, da Clara, da Lisete, por esta relação tão próxima, por tudo de tão bom que temos vindo a fazer em parceria e por uma vez mais nos terem escolhido nesta terceira edição do Mês da Economia para partilharem este evento do Shift to Digital Green, exatamente porque precisamos de vários parceiros. É um percurso difícil, mas com resultados à vista, e sabemos que temos que ser todos a trabalhar, teremos que gerar todo este ecossistema de que Guimarães é exemplo, que um trabalho colaborativo resulta em bons exemplos, e acho que é isto aqui que nós vimos assistir hoje, e por isso agradecer também, obviamente, ao professor João Portugal, em representação da Cotec. É um prazer, o professor João Portugal, o Dr. João Portugal já teve o prazer de nos visitarem no município, onde conseguimos apresentar também o nosso sistema de eco-inovação, e hoje vai ver uma coisa é dito por nós, outra coisa é assistir na primeira pessoa, pela voz das empresas, que isto tudo é realmente real, não foi só uma foto bonita que lhe quisemos mostrar, acho que fomos credíveis, mas acho que hoje vai poder também perceber isso, e obviamente agradecer ao professor António Pontes, que representa a Universidade de Minho, obviamente que aqui a Tecminho, a Universidade de Minho são grandes parceiros, como falávamos há pouco, o investimento foi esse, foi realmente criar aqui uma relação umbilical para promover esta relação de hélice tripla, e que isto realmente é o resultado, e por isso muito obrigada pela Academia, pelos centros de investigação, por toda esta relação que tem vertido para as nossas empresas e obviamente às nossas empresas, à JF Almeida, à Jordão, à Sentinel, empresas que nós trabalhamos com uma enorme proximidade, que são um orgulho e que foram escolhidas também para estar cá exatamente por isso, pelos bons exemplos que nos inspiram e que espero que também vos inspire a todos vocês, e por isso, uma vez mais, muito obrigada e aproveitem esta tarde. Obrigada, e por isso chamava o professor Paulo Ramísio para dar aqui também umas palavras. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a esta sessão informal sobre uma coisa que nós gostamos, a inovação, mas eu diria precisamos, que são duas coisas distintas. Tínhamos 58 inscritos, só vieram os melhores, portanto está tudo a correr bem até agora. Isto é mesmo uma sessão muito informal, e eu, para começar, gostava de dar algumas palavras, e acho que tenho que começar pelo município. A Marta agradeceu a colaboração da Tecminho. Eu diria que não é preciso agradecer, porque nós não temos outra maneira de estar. Somos obrigados, porque criam-nos as condições para nós, de facto, estarmos sempre presentes. E eu diria que quer a Tecminho, quer a Universidade, têm tido uma proximidade com o município de Guimarães que tem sido reconhecido, eu acho, internacionalmente. Tivemos cá o professor Mohan Monassin, Prémio Nobel, quando foi com o El Gore, e ele, de facto, disse aquilo que vocês estão a fazer ao nível do território é único. Eu conheço o que se faz em Yale, em Stanford, e o que vocês estão a fazer é sinergizar um território. E eu acho que a Academia tem de ir muito para além daquilo que escreve, daquilo que investiga, também tem de fazer isso muito bem, tem de sinergizar os territórios. E, portanto, o município de Guimarães tem feito coisas que perduram no tempo. E eu acho que, nestes últimos anos, acho que posso recordar 3 coisas onde estivemos envolvidos que vão perdurar no tempo. Acho que, quando a Universidade foi desafiada para estudar as cheias que aconteciam todos os anos em Guimarães, e resolveu o problema, nós não nos lembramos que isso era um problema, e, portanto, foi uma coisa que se resolveu de forma serena e nunca mais voltou a acontecer, o que não quer dizer que não aconteça. Fomos desafiados a criar o Laboratório da Paisagem, que hoje tem vida própria e está a ser copiado, e, portanto, é uma coisa que foi feita de forma serena, e o município está a levar aquilo a um nível que eu acho que é invejável para os outros municípios, e a Capital Verde Europeia. Tudo isto são exemplos onde aquilo que se faz na Academia consegue ser potenciado e consegue criar valor no território. E
Porquê é que eu digo isto? Porque eu acho que estas questões de inovação, daqui a 5 anos, nós vamos olhar para trás e vamos ver de uma forma leve, ágil, a conversar entre amigos, conseguimos criar valor para o território. E o bonito de criar valor é que ele depois divide-se e multiplica-se. Não é? Ele primeiro multiplica-se e depois há de vir parar a nós próprios. E isso vai parecer uma coisa natural e não foi. É uma coisa que já começámos há muito tempo e que fazemos eventos de grandíssima qualidade, aparecem só 2, 20, 30, 40 pessoas. Nós fazemos passo a passo, daqui a 5 anos ninguém se vai lembrar destes eventos, vão se lembrar do que fizemos. O segundo agradecimento é ao Dr. Jorge Portugal. Nós tivemos o prazer de vir a conversar durante o caminho. Deixem-me dizer que fiquei assoberbado com a quantidade de coisas que falámos e com aquilo que a Cotec está a fazer. Se calhar falha minha, eu não sabia de metade do que é que estão a fazer e ficaram aqui lançadas umas pontes. É irrecusável, nós temos de fazer coisas em conjunto. Temos uma missão parecida, mas a Cotec tem um alcance diferente do nosso e acho que podemos claramente potenciar a nossa missão, que é basicamente a mesma. Aos meus colegas da universidade, às pessoas da indústria, agradecer o terem vindo. Acho que isto é uma área que não pode haver uma área mais inclusiva, porque cada um de nós tem a sua experiência, que é diferente da do outro. Portanto, nós somos insubstituíveis. E é juntando a experiência de todos que nós conseguimos apontar para o futuro. Não é? Uma parte colaborativa. Relativamente ao tema, a transição digital e verde não é facultativa, é obrigatória. Ou seja, nós estamos a basear toda a nossa forma de viver, e reparem, eu não digo economia, eu digo a nossa forma de viver. Nós existimos, porque até agora baseámos isso tudo naquilo que é o universo natural. E esse universo está a ser posto em causa. Nós todos motorizamos o Overshooting Day e vemos que há países que em janeiro já esgotaram os recursos que eles tinham direito e começam a esgotar os dos outros. Portugal não é dos piores, mas claramente vemos que para o futuro os recursos naturais vão ser fatores limitantes. E aqui a economia digital pode ajudar. Nós podemos substituir recursos naturais para outras formas do ponto de vista digital. Mas isto não é só um mar de rosas, porque digitalizar tudo não é só possível, e para digitalizar nós temos de investir numa nova e novo hardware que também é intensivo do ponto de vista energético. Portanto, este balanço não sabemos como é que ele vai ser feito, não existe uma transição boa ou uma transição má. Aquilo que eu acho que sabemos é que a transição vai existir, por falta de recursos e porque vai gerar competitividade. Cabe-nos a nós ser os primeiros a definir as regras de como é que isto vai acontecer e terá a partir disso. E eu acho que não há dúvidas hoje que esta transição é obrigatória e vai gerar progressão na cadeia de valor. Portanto, muito obrigado, espero que usufruam desta conversa e dizer que a Tecminho, que trabalha na área da valorização de conhecimento, na formação das pessoas, no desenvolvimento organizacional, na apropriação da propriedade intelectual, na ligação da universidade à empresa, está sempre portas abertas, ficamos ao vosso dispor para aquilo que entenderem ser necessário. Muito obrigado. Chamávamos agora, para moderar a sessão, Jorge Portugal. Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa presença. Supostamente, antes de começarmos a sessão, era suposto fazer aqui uma intervenção de enquadramento, que eu também não quero que seja muito longa, porque obviamente eu acho que verdadeiramente o que é interessante é ouvirmos os nossos convidados e criarmos aqui uma discussão aberta e viva sobre estes temas. Mas deixem-me dizer aqui algumas questões, e sem antes de cumprimentar também a Tecminho, nosso associado de muitos anos. O professor Paulo Jorge Remígio não partilha só o meu nome, mas partilha também muitas ideias, e tivemos a ocasião de agora, nesses últimos momentos, de poder alinhar perspectivas sobre aquilo que são os grandes desafios hoje do desenvolvimento e para as empresas, para os territórios. A Cotec também acredita profundamente que grande parte da competitividade passa pelos territórios, passa pelas políticas territoriais, passa pelo esclarecimento e pela capacidade de medir exatamente os fatores de competitividade e reforçá-los, e é isso que também encontramos aqui neste território de Guimarães. Portanto, foi isso que encontramos há uns meses, enfim, já quase, talvez um ano, em Guimarães. Portanto, não foi só apenas um conjunto de entidades que estavam sentadas à volta de uma mesa, mas também um modelo de governo, de intervenção, porque também andar todos digamos, mesmo com muita vontade, mas sem organização e sem propósito, sem articulação, também não funciona. Mas deixem-me dizer, então,
que é de facto, esta sessão de conhecimento, cooperação e capacidade de absorção das empresas inovadoras, portanto, a propósito deste evento, Shift to Digital Green, alinha-se perfeitamente com a nossa intervenção e com aquilo que é fundamentalmente aquilo que está por trás da nossa intervenção estratégica portanto, da Cotec no ecossistema de inovação em Portugal. A Cotec não representa nem empresas grandes, nem empresas pequenas, nem empresas de setor A, setor B. Representamos todas as empresas, todas as escalas, mas hoje representamos mais. Representamos a academia, temos 2 politécnicos e 2 universidades como nossos membros. O Minho ainda não é nosso membro, mas pronto. A seu tempo. Já agora temos municípios. O município de Braga foi, não de Guimarães, mas de Braga, foi o primeiro município a tornar-se associado à Cotec. E isto são sinais de que, como se costuma dizer, as pontas do ecossistema querem se alinhar, querem se ligar. E a Cotec, obviamente, tem que responder e ativamente trabalha nesse alinhamento. E por isso, esta sessão, eu poderia, digamos, para além do título do projeto, eu poderia dizer que a inovação e a qualificação são os grandes motores de progresso na cadeia de valor. Portanto, temos aqui... e este é um tema que não é apenas um tema técnico, ou mesmo económico. É um tema estrutural para o futuro do país. E estamos profundamente convencidos disso e, mais do que uma crença, podemos demonstrar que assim é. Que as empresas que investem sistematicamente na inovação conseguem resultados económicos, impacto social, impacto no seu território, completamente distinto relativamente àquilo que é. Nós recentemente usámos uma imagem, uma metáfora de que a economia portuguesa como duas margens, uma margem de baixos salários, uma margem de estagnação, outra margem de inovação, de desenvolvimento, de salários competitivos, no meio um rio turbulento e, portanto, como diz a música, a ponte é uma passagem para outra margem, é preciso construir pontes e, obviamente, até caminho, o setor financeiro, a política pública, central e local, são instrumentos. Agora é preciso, e esse é o nosso papel também, fazer o alinhamento destas intervenções com uma visão comum. E é isso também aqui o papel da Cotec, é não só beber das empresas, e é isso, nós não somos um laboratório vivo, não queremos competir com as academias, mas se temos a noção de somos um laboratório vivo pelo contacto que temos e pela proximidade que temos com as empresas, e não só com as empresas, com as instituições, com as câmaras, com a própria academia, e fundamentalmente bebemos e tentamos com isso criar uma visão comum sobre o caminho a seguir. E é isso que fazemos. Esta transição digital, a transição verde, que costuma dizer, costuma também me chamar, é fundamental que compreender, e nós já dizemos isto muitas vezes, que o conhecimento, e aqui o conhecimento lato sensu, não é só o conhecimento científico, o conhecimento técnico e a sua combinação, e a forma como este conhecimento se transforma em valor, este foi o problema já agora fundador da Cotec, há 22 anos, quando o Presidente da República, na altura, Jorge Sampaio, chamou 100 empresários, ou dos 100 maiores empresários e gestores, e disse, olha, temos um problema fundamental para o desenvolvimento deste país, deste e da Europa. Temos que resolver o problema como é que se cria e se aplica conhecimento em ambiente empresarial. E isto significa a relação entre as empresas e os produtores desse conhecimento. E, portanto, eu diria que hoje se torna o verdadeiro teste de maturidade do país à transformação. É esta compreensão. Na nossa perspectiva, não é consensual. Não é consensual, não está refletido de que o conhecimento é a via e o fator estrutural para a mudança do país. Aliás, nós vemos que sucessivos planos de coesão, intervenções a nível da coesão, não criam necessariamente convergência de Portugal com a Europa. Essa convergência é conseguida num primeiro momento, mas depois há divergência a seguir. Isso é o que os estudos mostram. Porquê? Porque não há mudança estrutural na economia. Se não houver mudança estrutural, as empresas podem comprar máquinas para fazer melhor e mais eficiente,
mas não mudam aquilo e a posição da cadeia de valor onde estão. Portanto, para poder mudar, precisamos de outras coisas e vamos falar certamente no nosso painel de quais algumas dessas coisas. E, portanto, permitam-me, digamos, deixar-vos aqui com uma ideia muito simples, que é esta ideia de que o conhecimento, e esta tese, que o conhecimento é hoje o principal fator produtivo da economia. Isto não é uma ideia consensual, como já disse. Tudo o resto, o capital, o trabalho, tecnologia, energia, depende da forma como o conhecimento é criado, partilhado e aplicado. E esta, para nós, é uma ideia absolutamente essencial para compreender porque é que algumas economias, alguns países, conseguem avançar mais depressa e outros menos. O conhecimento, por outro lado, também é preciso dizê-lo, não gera valor. O conhecimento só gera valor quando existe um ecossistema. Nós vemos isso nas empresas. Nós vemos exatamente que a empresa, para poder construir valor, está inserida num seu ecossistema próprio, de clientes, de fornecedores, de parceiros, da academia, etc. E aí sim, gera novo conhecimento, combina esse conhecimento com aquilo que sabe fazer e passa para outros níveis da cadeia de valor. Portanto, esta noção de ecossistema e de cooperação é uma noção também absolutamente essencial. E é isso que a Ecotec faz. A Ecotec trabalha, digamos, a ligar as pontas. Ligar as pontas entre a empresa, aquilo que nós chamamos o capital de inovação, que tem várias formas, e aquilo que são os outros stakeholders do... Portugal, eu diria que nas últimas 3 décadas, enfim, 4 décadas, percorreu, e temos que ser também muito objetivos nesta avaliação, um caminho notável. Criámos um sistema científico sólido. Eu lembro-me quando acabei o curso no Departamento de Engenharia Mecânica do IST, havia 2 professores catedráticos, hoje há muitos. Enfim, havia o Porto, o Minho estava a começar-se a afirmar, em 1987, 90, e, portanto, estava a emergir Aveiro, estava também uma universidade que nasceu em 73, digamos, no Departamento de Comutação Telefónica dos TLPs, e, portanto, apenas numa geração, enfim, 2 gerações, se contarmos que uma geração são 20 anos, 2 gerações construímos um sistema científico que está ao melhor nível da Europa e que é avaliado muito positivamente por muitos indicadores. Aumentámos o investimento em I+D, como eu disse, há 22 anos o investimento em I+D, a intensidade de I+D sobre o PIB era 0,3, hoje é 1,7, dos quais 1% são empresas, há 20 anos eram 0,2 ou qualquer coisa assim. Formámos uma geração de quadros altamente qualificados. Agora, os indicadores continuam a mostrar que sofremos daquilo que nós na Ecotec chamamos um paradoxo da inovação. E o que é este paradoxo? Produzimos muito conhecimento, portanto, os investigadores não param de publicar, mas nem sempre esse conhecimento é expresso em produtividade. É expresso em crescimento e é expresso em exportações de maior valor acrescentado. E esses são os indicadores-chave que nós olhamos para uma economia competitiva. E, portanto, aquilo que nós chamamos este paradoxo de inovação, nós temos aquilo que chamamos um litmus test. O litmus test é o teste à eficácia do sistema. Não é só eficiência, não é só a injeção, digamos, número de doutorados, número de papers, número de pessoas, não. Quando nós olhamos para os grandes indicadores, e esse talvez seja o problema, para os grandes indicadores de inovação, o Innovation Scoreboard europeu ou o Global Innovation Index, eles têm sempre entradas e saídas. Mas não têm aquilo que é o essencial, que é a última milha, que é exatamente como é que esse conhecimento é difundido para as empresas. E portanto, só olhar para os inputs e outputs do sistema não chega para compreender como é que uma economia se desenvolve e se torna competitiva. E por isso, com todo o mérito para esses indicadores, mas eles são incompletos para conseguir compreender o paradoxo de Portugal. O que é que nós propomos do ponto de vista para conseguir essa compreensão mais aprofundada? É olhar para um conceito que
a eficiência e a inovação, que é quão bem transformamos investimento em resultados concretos, em novos produtos, em crescimento, em margem, que é o que nós olhamos para as empresas quando analisamos, por exemplo, num dos prémios que gerimos, olhamos por indicadores dinâmicos, como é que uma empresa, ao longo de 10 anos, evoluiu no seu VAB, no seu EBITDA, na sua intensidade inovadora, do ponto de vista de investigação e desenvolvimento, etc, etc. É um conjunto de indicadores que mostram que, efetivamente, aquela empresa está a absorver conhecimento durante um período muito longo e está a transformar em resultados económicos visíveis, num ambiente competitivo, um ambiente, digamos, internacional. Por isso, quando aplicamos este teste a Portugal, e essa é a nossa conclusão, é que o diagnóstico é que temos bons indicadores de criação de conhecimento, mas uma difusão limitada e uma produtividade que cresce lentamente. E isso, nós olhamos para o número de empresas exportadoras, são cerca de 40 mil, e apenas 1 em cada 10 investe em investigação e desenvolvimento. 1 em cada 5 tem, estamos a falar agora só das empresas inovadoras, das 5 mil empresas que fazem ID em Portugal, que investem em ID, 1 em cada 5 tem um doutorado nos seus quadros. E menos de 1 em cada 10 colabora com a academia. Portanto, estamos numa situação ainda de que eu podia dizer que a difusão é limitada, a produtividade cresce lentamente. Em termos médios, nas empresas que já fazem isto, a produtividade é enorme. E, portanto, não nos deixemos enganar pelos indicadores médios. Porque é aquela história, não é? Se eu não comer frango nenhum e se aqui o meu vizinho comer 2 frangos, em média os dois comemos 1 frango. Mas estamos enganados. Portanto, o problema hoje não é falta de inovação. Não. Há bolsas de inovação, aquilo que nós chamamos de economia da inovação, que nós monitorizamos a partir do caso das inovadoras, do grupo das inovadoras. Essa economia é vibrante, à escala. Temos empresas a 10 milhões de euros, 20 milhões de euros, 30, 40, 50, vamos ter aqui empresas que estão em diferentes escalas do seu desenvolvimento. O problema é falta de ligação, é falta de difusão. Portanto, precisamos de mecanismos de difusão. Isto para uma questão fundamental, que também está bem estudada na literatura, chamada a capacidade absortiva das empresas. Portanto, nós estamos sempre a pensar em políticas do lado da oferta, mas temos que pensar também na capacidade da procura selecionar e absorver o conhecimento que precisa. E por isso é que eu diria, portanto, entre qualificação das pessoas, cultura organizacional, valorizar a aprendizagem e o risco, e a experimentação, e a abertura ao ecossistema são 3 ingredientes fundamentais para que esta capacidade de absorção se desenvolva. E é nesse sentido que a Cotec defende que a inserção, por exemplo, de doutorados nas empresas é um instrumento de competitividade e não de exceção académica. Portanto, os doutorados, ao contrário de muitos empresários, não é para elevar o nível médio de literacia dentro das empresas. Não. É porque há funções hoje dentro das empresas, do ponto de vista da inovação, que exigem qualificação ao nível de doutoramento. Capacidade de aprendizagem, capacidade de raciocínio crítico, capacidade de devorar novo conhecimento, capacidade de fazer pontes com o ecossistema externo e assim por diante. E, portanto, eu diria que quando estas pontes existem, por exemplo, os doutorados, o conhecimento torna-se produtivo. E nós vemos isso empiricamente na prática, com empresas concretas. Já vamos saber um bocadinho mais das 2 empresas que temos hoje no... Portanto, o ecossistema é um tema fundamental, nenhuma empresa inova sozinha. Isso ainda não encontrei eu na minha vida, nos últimos 20 anos, nenhuma empresa que eu perguntasse como é que vocês estão a inovar, que me dissesse, não, nós inovamos, estamos aqui, temos aqui um grupo interno e tal, e daqui saem coisas para o mercado e têm um enorme sucesso. Não. Normalmente os clientes, fornecedores, a academia, alguns parceiros, alguns concorrentes. Portanto, a inovação, nós podemos dizer que é um fenómeno essencialmente relacional. E acontece na interface, nas fronteiras, não no núcleo, nas parcerias. E é quando diferentes saberes que se combinam para criar o novo. E para isso é preciso condições. E é por isso que hoje aqui temos, quer a Universidade do Minho, através, em particular, de um centro como o PIEP, a Teixas JF Almeida,
a Jordão Cooling Systems e a Sentinel, que ilustram essa dinâmica. Deixem-me dar uma nota muito relevante aqui, muito sintética, mas relevante sobre esta questão do Shift to Digital Green e outros programas que estão dentro do âmbito da TecMin. Estes projetos promovidos pelo TecMin, neste caso, pelo ISQ, pela Universidade de Aveiro, pelo CTCV, tudo isto parceiros nossos e associados, alguns deles nossos associados, estes projetos atuam essencialmente onde o sistema mais precisa. Onde o sistema, neste momento, nós podemos continuar a injetar, digamos, financiamento para mais investigação, mais ciência, etc. Obviamente, certamente, o sistema científico português vai melhorar. Portanto, podemos continuar a injetar dinheiro no financiamento à ciência, e não há mal nenhum disso, se não houver um custo-oportunidade associado, mas fundamentalmente onde o sistema precisa é na capacitação, que na prática influencia aquilo que já falámos, que é a capacidade de absorção das empresas. E, portanto, não há dupla transição, nem tripla, nem quádrupla, se não houver esta capacidade de formar e absorver novo conhecimento. E é por isso que os nossos prémios, quando falamos, digamos, de sustentabilidade, lançámos agora um prémio para a sustentabilidade com a Caixa, falamos inovação para a sustentabilidade. Portanto, mais do que sensibilizar, eu acho que é importante que seja, digamos, também visto este efeito normativo, estes projetos criam condições para transformar diagnósticos em ação concreta e para que a inovação se traduza efetivamente em competitividade, em maior capacidade de intervenção. Portanto, resumindo e concluindo, e vamos já passar aqui para o painel, porque aqui os nossos oradores estão bastante ansiosos para poder contar o que estão a fazer dentro das suas empresas, e nós também, em saber. Chegamos aqui ao ponto central aqui desta introdução, deste enquadramento ao painel, que é a verdadeira causa do paradoxo de inovação em Portugal e noutros países, não é só Portugal, não está na falta nem de ideias, nem de talento, nem de investimento. E podemos continuar a estimular ideias, talento e investimento e podemos continuar a manter o paradoxo na mesma. Porque o limite do sistema, o estrangulamento do sistema não está aí. Está na interface. Está na fragilidade das ligações do ecossistema com os seus últimos destinatários do ponto de vista da criação, do aumento de produtividade e da criação de valor. Está naquilo que nós chamamos as conexões esporádicas, temporárias, superficiais entre ciência e empresa. Entre conhecimento e mercado, entre capital humano e capital tecnológico. E é disto que este projeto também, digamos, trata. O paradoxo não é uma falha de inovação. É curioso. É um sintoma de um sistema que ainda não está, como se costuma dizer em inglês, connecting the dots. E não está completamente ligado. É um sistema também relativamente recente. E, portanto, faz com que a missão de há 20 anos da Cotec, 22 anos, continue válida e completamente alinhada com entidades como a TecMin. Portanto, e muito claramente, aproximar empresas de todas as formas de capital de inovação, humano, tecnológico, relacional, organizacional e financeiro. E com isso trabalhamos com os elementos do ecossistema, dos bancos, etc. E, portanto, o que nós queremos é, de facto, transformar uma imagem fragmentada num sistema coerente e colaborativo. E na prática, é aquilo que estávamos a dizer há bocado, a função de mediador inteligente, de orquestrador de redes, que faz, digamos, que faz constituir a nossa missão e continuará a constituir. Portanto, eu quero, digamos, reforçar aqui a disponibilidade da Cotec de continuar a aprofundar o trabalho que temos vindo a fazer com a TecMin e convidar, com este enquadramento, convidar os nossos convidados é uma forma de dizer, que são o professor António Pontes, da Universidade do Minho e do PIEP, do qual temos muita honra em ser membro do Conselho Consultivo, a engenheira Susana Martins, da TXJF Almeida, o engenheiro Eduardo Silva, da Jordão Cooling Systems, que está ali na pontinha, e o engenheiro Joel Alves, da Sentinel.
E pedia-vos para poderem juntar-se agora comigo. Muito bem. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Nós tivemos uma conversa inicial para preparar o nosso painel. E eu só relembro esta ideia central. O conhecimento é o principal fator de produção da economia, mas só gera valor, como qualquer capital, só gera valor se circular. Se estiver estagnado, não gera valor nenhum. Nós temos hoje aqui 4 experiências distintas, digamos, no ecossistema, 4 posicionamentos, portanto, a parte empresarial, na parte empresarial várias maturidades, do lado, digamos, de utilizadores, do lado de produtores tecnológicos e temos também o PIEP, portanto, como entidade, digamos, de interface com o mercado nesta área dos polímetros e dos plásticos. Já vamos... E, portanto, aquilo que vamos querer perceber é como é que a inovação nasce nestes contextos e como é que ela se liga com conceitos como a sustentabilidade, isto é, pensar que aquilo que, neste caso, as empresas fazem não diz respeito só às empresas, diz respeito ao seu envolvente, no presente e no futuro. Por isso, eu começaria... E tendo atenção aqui com uma, portanto, para podermos ter aqui um painel relativamente... Sim? Era isto mesmo que eu estava... Já vamos. Okay. Portanto, para todos podermos participar portanto, temos aqui um diálogo avançado, podem usar o slide para pôr questões e eu vou conduzindo aqui a conversa. Se não houver questões da audiência, enfim, eu tenho aqui bastantes. E, portanto, não se preocupem, dá para o tempo todo. Aliás, temos 1 hora até 1 hora e qualquer coisa, não é? 1 hora e 15 minutos para o painel, ou mais ou menos. E gostaria de começar com uma ronda rápida para depois, de alguma forma, apresentarem rapidamente as vossas instituições. Começar aqui, talvez, pelo PIEP. O que é que faz hoje o PIEP? Hoje, fundamentalmente, em termos de intervenções, fala-se numa intervenção muito estruturante do PIEP com algumas empresas também estruturantes, como a Bosch. Como é que esta relação com as empresas também altera a forma de investigar e de trazer esse conhecimento para o mercado? Antes de mais, obrigado pela pergunta e obrigado pelo convite para estar aqui presente nesta mesa redonda e também cumprimentar aqui os meus colegas aqui deste painel. Antes de mais, eu devo dizer que eu venho aqui um pouco na dupla qualidade de docente, colaborador, investigador, quer dizer, da Universidade do Minho, mas também investigador e vice-presidente do PIEP. O PIEP nasce precisamente de uma necessidade da indústria. E eu penso que muitas das nossas interfaces também nasceram por esse motivo, ou seja, a indústria necessitava de ter uma interface que pudesse fazer a ligação ao mercado, fazer a tal ponte, já que existe essa dificuldade das interfaces. O PIEP nasceu um pouco nesse sentido de criar valor através do conhecimento na área dos polímeros e das ferramentas associadas, moldes, etc. E, de facto, foi essa gênese que criou o PIEP. A Universidade do Minho também tem aqui um papel importante porque, de facto, sendo uma universidade dita das novas do país, sempre também teve a necessidade, e aqui a necessidade obriga, não é? A se reinventar e a se readaptar ao território. E não é por acaso que a Universidade do Minho tem talvez a maior quantidade de colaborações com a indústria a nível nacional. Muitas locais, algumas empresas locais que nós conhecemos, bem conhecidas, como a TMG, como a Ametrol Alfa, Frutozinhos, Belenox e Petrotec, F. Almeida, Sentinel, ex-alunos, portanto,
De facto, aqui a Universidade do Minho também criou um ecossistema que agora está a ter, acho eu, pelo menos pelos números, pelos indicadores, uma quantidade de entidades e stakeholders à sua volta que têm a capacidade para poder transmitir esse conhecimento para a sociedade e fazer economia com isso, que é isso que nós pretendemos. O PIEP aqui, respondendo um bocadinho à pergunta, o PIEP aqui tem, de facto, na sua área específica, que é dos polímeros e compósitos e moldes, tem um papel importante que é criar conhecimento e em colaborações com a Universidade do Minho e outros parceiros interfaces da Universidade do Minho, e aqui até poderia quase dizer que essas interfaces aqui da Universidade do Minho, elas próprias, em conjunto, podem ser mais do que aquilo que são individualmente, mas isso trazeria-nos aqui uma outra discussão, porque é preciso também criar dimensão para criar essa... Mas que é, de facto, nós trazer aqui uma dimensão tal que possamos contribuir para que o nosso país não seja aquilo que é. Nós somos bons em conhecimento, nós somos bons em talento, nós somos bons em colaborações, mas depois, no final do dia, a produtividade continua a ser reduzida, o per capita, em termos no norte, o PIB per capita no norte do país é dos mais baixos do país, mas apesar de tudo nós somos bons em muitas coisas, temos a maior quantidade de indústria, etc. Pronto, eu acho que temos aqui um papel importante aqui quer do PIEP, quer da Universidade do Minho, mas foi essa, digamos, a necessidade. As médias enganam-nos, e é importante muitas vezes discriminar para podermos perceber quem é que está mais à frente e vai mais atrás. Mas o que é facto é que o PIEP nasce fundamentalmente de uma necessidade de construir polímeros e plásticos para a indústria e com melhores soluções, e continua com essa missão. A Susana, Susana Martins, que está há pouco tempo na JF Almeida, talvez apresentar um bocadinho o que é a JF Almeida, digamos numa linha curta. Portanto, está na área da sustentabilidade, abraçou recentemente esse desafio na empresa, e a pergunta para nós abrirmos aqui o nosso painel é de onde nasce na empresa este impulso para integrar a energia, a produção e a sustentabilidade, e depois este conceito mais recente de sustentabilidade, porque energia e produção já existiam, não é? Nasce do mercado, uma obrigação do mercado, nasce de uma obrigação regulamentar, e nós sabemos que o setor têxtil hoje está, digamos, um bocadinho sob fogo, do ponto de vista da sustentabilidade, ou dentro da empresa um ímpeto, digamos, interno, a olhar para aquilo que seriam as tendências ou serão as tendências do futuro da vossa perspectiva. Muito boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Então, em primeiro lugar, se calhar por fazer uma pequena introdução, o que é a Têxteis JF Almeida? É uma empresa que produz têxteis para lar e para hotelaria. É uma estrutura verticalizada desde a fiação à confecção. Fiação, tecelagem, tinturaria e confecção. Respondendo à pergunta do Dr. Jorge, acho que estes 3 indicadores têm que estar todos alinhados. Primeiro, a direção integrou a sustentabilidade como uma estratégia. Para já contratou-a. Certo. Já foi uma boa decisão de investimento. Pronto. Uma alavancagem para a questão da descarbonização foi o PRR. Fizemos uma série de investimentos que, a nível de emissões de CO2, foi um grande contributo. E o mercado, atualmente, o mercado internacional e europeu, pedem-nos cada vez cadeias de produção mais sustentáveis. Nós temos um posicionamento como fornecedor responsável e transparente. Se calhar dar aqui 2 ou 3 exemplos concretos. É isso que eu ia perguntar. Pronto. Concretamente, do ponto de vista dos vossos clientes, o que é que estão a pedir? Pedem-nos pegada de carbono, medidas que já efetuamos. Pronto, eu ia dar aqui uns 3 exemplos.
Temos todas as nossas unidades produtivas têm painéis fotovoltaicos para autoconsumo. Atualmente, a nossa energia solar representa 8% do nosso consumo energético e temos uma autossuficiência de 18% na parte solar. Temos monitorização digital, porque a política e a minha política sempre foi quem não mede não gere. E quando abracei o desafio na JFA e terminei, eu entrei no final de 2024, o mix energético no fecho do ano era 27% de energia renovável e 73% de energia não renovável. Mais uma vez, reforço a ideia que no médio não gere. Um ano depois, qual é que é o objetivo? A setembro estamos com 40% de renovável e 60% não renovável. Subimos 13% com uma otimização na central de produção de vapor, em que demos prioridade às caldeiras de biomassa que temos instaladas, e isto já é um aumento de 13%, já é bastante significativo. Pronto, portanto, eu peço desculpa, são as minhas cábulas-inhas, isto no futuro vai ser muito mais fácil, espero eu. Pronto, acho que a JFA conseguiu alinhar energia, produção e sustentabilidade, graças a uma mudança de cultura interna, orientada para eficiência e inovação. Portanto, na prática foi um mix também aqui entre a percepção de exigências dos clientes, sim, algum nível também de regulação, oportunidade por incentivos a nível do Estado, do ponto de vista do PRR, e também um impulso interno. Claro. Portanto, houve aqui um alinhamento entre todas estas vontades e depois contratá-la diretamente para poder ajudar no caminho. Ajudar no caminho. Já, pelo menos o seu salário já é um investimento que não é, que tem que ser considerado. Depois vou-lhe perguntar quais são os seus KPIs pessoais do ponto de vista da função. Ok, o Eduardo Silva da Jordão, a Jordão é um instalador de equipamento, developer, produtor e instalador, produtor de equipamento frio, também já com uma presença internacional substancial. Eu tenho aqui a vossa intensidade exportadora era em 2023 de 30%. Tem vindo a diminuir. Enfim, consoante o sucesso que tem no mercado interno, portanto, dilui-se mais o mercado internacional, mas para venderem lá fora têm que obedecer um conjunto de regras, estándares e diretivas muito exigentes, portanto, aquilo que fazem cá dentro é o que vendem também lá fora, não fazem produto. O produto para os clientes internos não são menos exigentes, certamente, do que os outros. Qual é que é o papel que a engenharia tem no desenvolvimento de produtos que, na vossa perspectiva, juntam a eficiência, o design e também contribuem para a sustentabilidade, já que estamos numa área, que é a área do frio, onde a eficiência, digamos, é muito importante. O consumo de energia é muito importante. Antes de mais, quero agradecer aqui à Câmara Municipal, à Tecminho, à Cotec, e aqui cumprimentar os parceiros de painel. Relativamente à questão, Jorge, aqui a Jordão é muito conhecida no mercado por fabricar equipamentos de refrigeração para o canal de hotelaria, canal Oreca, hotelaria, restauração e catering, e também para o retalho alimentar, grandes cadeias como Auchan, Pingo Doce, Sonai, vendemos para essas grandes superfícies, e isto a nível nacional. Mas a Jordão é muito conhecida no mercado por desenvolver soluções à medida do cliente, customizar. Portanto, nós diferenciamos-nos no mercado por conceber soluções para o cliente. Lógico que nós, como falávamos... O que é uma solução à medida do cliente? Pronto, existem as soluções standard. Eu compro um armário frigorífico, ponho na pastelaria, pronto, normal. Sim, mas o que nós fazemos é um equipamento à medida do cliente. O cliente quer aquele equipamento, com aquela altura, com aquele comprimento, com aquela cor. E nós desenvolvemos a pensar no cliente. Portanto, isso é o que distingue a Jordão dos restantes concorrentes. Relativamente à questão do design e da engenharia... Porque vocês têm várias soluções construtivas, inclusive a de materiais, não é? Já lá vamos. Sim, aqui a questão da engenharia e do design temos que encontrar sempre aqui um equilíbrio, porque se fôssemos a desenvolver um equipamento a engenheiro, aquilo pode não ser o equipamento que o cliente quer. Portanto, o cliente o que quer um equipamento com transparência, com design, porque isso aí também se reflete em vendas. Portanto,
Nós, para vender, o cliente também tem que vender. E para ele nos comprar a nós temos que desenvolver o que ele quer. Portanto, tem que haver sempre aqui um equilíbrio na parte do design. Relativamente à engenharia, aí sim, é onde nós somos fortes, na parte da eficiência energética, temos soluções e temos vindo a trabalhar, e as normas também o obrigaram a tornar os equipamentos cada vez mais eficientes energeticamente, e nisso aí nós distinguimos no mercado porque construímos soluções totalmente eficientes. Totalmente significa comparados com a concorrência. Comparados com a concorrência. Não é que a concorrência não tenha a tecnologia que nós temos, mas isso é sempre o foco na concepção de um equipamento. É olhar para, neste caso, o motor de um equipamento de refrigeração, que é um compressor, compressores de velocidade variável, tecnologias que já são muito usuais no ar-condicionado, mas não são muito usuais na refrigeração. E aí a regulamentação e a legislação europeia obrigam-nos cada vez mais a trabalhar nesse sentido. Portanto, vocês, qual é o vosso teto? É o mercado ou é a regulação? Onde é que está o limite para o desenvolvimento dos vossos stands? Tem que haver um equilíbrio. Depois também depende do preço, não é? Se colocarmos tecnologias muito caras, se calhar não conseguimos vender. Portanto, tem que haver sempre um equilíbrio entre eficiência energética, entre a tecnologia que colocamos no equipamento e o preço, não é? Não podemos fazer uma coisa... Portanto, a resposta é um mix entre a eficiência dos equipamentos, até porque depois os clientes vão beneficiar em termos de consumos energéticos. Certo. A questão do design, adaptar-se à função, às funcionalidades. Sim, o design é sempre um ponto de partida, porque nós não podemos desenvolver uma coisa que o nosso cliente não quer, não é? E o cliente tem que vender, e a venda dele em alimentos, não é? No fundo é o que nos compra a nós, porque nós desenvolvemos esse design. Não vamos colocar um equipamento opaco, o nosso cliente não vende, também não nos vai voltar a comprar. Portanto, temos de estar assim muito equilibrados. O João Alves vem da Sentinel. A Sentinel é uma startup que tem 5 anos e que desenvolveu já agora um crescimento rápido, principalmente porque, digamos, entrou em vários setores, está em vários setores, designadamente o setor automóvel, mas está noutros, mas com uma intervenção muito clara que é, de alguma forma, enfim, como dizia as startups, revolucionar a forma como a linha de produção mede a qualidade. Exato. E, portanto, através de imagem, através de algoritmos de aprendizagem e através de algoritmos próprios que vão buscar defeitos ou detectam defeitos. Essa capacidade de crescer, internacionalizar-se, o que é que explica essa velocidade? Qual é que são os fatores críticos? O vosso produto, com que entraram no mercado, já agora podemos depois saber o que é que vocês efetivamente vendem, se são uma empresa de projeto ou de produto, o modelo de negócio ou o talento e a genialidade dos empreendedores? Certo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, até Caminho. É assim, eu costumo sempre dizer que parte tudo do talento, das pessoas, porque quando nós começamos não existia produto, portanto, quem criou o produto foram as pessoas. Okay. Já agora as pessoas, como o professor disse, vieram da Universidade do Minho, o núcleo dos engenheiros veio da Universidade do Minho, cursos de informática e eletrónica, muito nesta vertente, e portanto, acho que foi a partir dessa boa formação que se criou dinâmicas de trabalho e de experiência que depois permitiu conseguirmos criar uma tecnologia que, não digo por acaso, mas que estava em crescimento no setor industrial. Portanto, esta tecnologia chama-se visão artificial. Basicamente o que faz é utilizar câmaras como as câmaras convencionais, mas câmaras adaptadas a funcionarem em contexto industrial. Portanto, e o que nós fizemos foi construir uma equipa de engenheiros que trabalham software para conseguir interpretar estas imagens e conseguir automatizar estes processos de verificação de qualidade. Pronto, isto foi o início de tudo. Mas vocês trabalham em duas direções, que trabalham ou com algoritmos para detectar defeitos específicos que são caracterizados, ou com algoritmos que vão à procura de potenciais defeitos, não é? Certo. Nós utilizamos algoritmos mais tradicionais, que é um pouco, vamos à procura das características tipo de dos defeitos que já são conhecidos, mas hoje em dia já fazemos um pouco diferente, que é utilizar a inteligência artificial
para mostrar imagens ao algoritmo do que são peças boas, e ele próprio vai conseguir distinguir do que existe depois de peças más, que pode acontecer imensos casos diferentes ao longo de um processo de produção. Portanto, está a haver aqui uma mudança nos algoritmos, para a parte da inteligência artificial, que eu diria que se cá no início do nosso processo eram 20% dos projetos já utilizavam inteligência artificial, hoje em dia já são 60%, e futuramente, se calhar, vamos alcançar os 90% ou 90% e tal por cento. Em que setores vocês notam que a introdução deste controle de qualidade visual tem mais impacto do ponto de vista da forma como é gerido, digamos, a linha de produção? Os setores indústrias. A indústria automóvel é sempre a que é pioneira neste tipo de automatismo. E vocês têm grandes clientes como a Continental ou como a Simoldes, por exemplo? Exatamente. Pronto, nós trabalhamos muito para a indústria automóvel, basicamente quem abastece as cadeias de montagem da indústria automóvel, que é indústrias de plásticos, montagem de portas, montagem de peças do interior do automóvel, mas muito também pneus, parte de metalomecânica, etc. E são sempre quem produz grandes volumes e quem já tem processos bastante automatizados. Okay? E sistematizados. E sistematizados, e também a natureza das próprias peças permite com que se possa automatizar, porque são peças da mesma dimensão, rígidas, que têm muitas variantes, mas são substituição de componentes. Porque, por exemplo, vocês também inspecionam montagem de sistemas que têm componentes lá montados para saber se o posicionamento está certo, se a peça está lá, etc. Exatamente, sim. Um dos nossos grandes projetos no último ano foi instalar 45 câmaras numa linha de montagem automática para produzir uma peça para um carro elétrico. Uma única peça para uma marca bastante conhecida no mercado, para um carro elétrico, que leva, essa peça é muito importante para o motor elétrico. Portanto, é uma linha... E esse controle é feito em tempo real? Tudo em tempo real, e para além disso, os dados dessa inspeção é enviado para a casa-mãe, por exemplo. Falou da Continental. Temos a Continental aqui de Lousado, é uma das maiores fábricas do grupo, mas na Alemanha eles conseguem monitorizar a cada pneu que é produzido, o nível de qualidade que está a ser produzido. Portanto, se houver aqui uma falha, na Alemanha eles próprios conseguem muitas vezes antecipar a própria falha, porque toda esta informação flui. Portanto, é uma espécie de uma fábrica alargada, não é? Exatamente. Uma fábrica onde a inteligência... Funciona em direto, fundo é um espelho. Qualquer sistema que nós fazemos, por exemplo, uma Continental aqui de Lousado, o sistema tem que automaticamente estar ligado numa plataforma e enviarmos os dados por cada peça para esta plataforma. Muito bem, já que o Joel já falou do talento, e que o talento está na base de tudo, não discordamos dessa afirmação. Como é que vocês, já agora, onde é que vocês estão localizados? Nós temos o Centro Tecnológico em Guimarães, recentemente fizemos uma aqui parceria... Aqui no Conselho mesmo? Sim, aqui. Fizemos uma parceria com um grupo empresarial de Espanha, do País Basco, e reabrimos em Barcelona uma segunda empresa para estar próximo do mercado na Catalunha. Nestas áreas de inteligência artificial, data analytics, visão, etc., são áreas de altíssima procura. Como é que vocês conseguem, sendo uma startup, pagam excessivamente bem, porque também tem umas boas margens, etc. Aliás, nós vemos isso, o valor acrescentado, os salários é função do valor acrescentado gerado, como é evidente. Portanto, pagam bem, ou há outros fatores para poder atrair e ter talento? Sim, nós acabamos por não ter muita dificuldade em atrair talento, porque acho que a nova geração de engenharia acho que a nova geração gosta muito de trabalhar em áreas high-tech. Depois existe imensa concorrência, mas trabalhar nestas áreas do software e inovação é sempre... Nós recebemos sempre imensos currículos, sempre que abrimos uma vaga. Proativamente? Sim. Depois a maior dificuldade é reter o talento, porque depois quando realmente começa o trabalho árduo, depois muita gente começa a querer experimentar outras coisas. Portanto, e recrutam em cima aqui no Minho ou de outras universidades? Não se pode dizer o nome, obviamente. Certo, nós, sim, aqui na região do Minho, quase toda a gente vem da Universidade do Minho, portanto temos algumas pessoas do IPCA também, do Porto e de Vila Real. Mas a nossa política para atrair talento é um pouco... Contratamos para posições específicas, que é basicamente o core da empresa,
e depois tentamos formar pessoas, porque a nossa tecnologia já permite, é quase uma plataforma que permite ensinar qualquer pessoa. Nós temos estagiários a começar a trabalhar no mercado, conseguem trabalhar com a nossa tecnologia em poucos meses. É isso que eu queria lhe perguntar. Quer dizer, como é que um engenheiro que sai da Universidade do Minho, em poucos meses está capaz para programar câmaras de alta resolução, trabalhar em aprendizagem automática, etc. Quer dizer, qual é que é a importância do contexto de formação que vocês têm dentro da empresa para poder rapidamente fazer essa ancoragem? E depois, para o outro lado, os empresários costumam dizer, não, eu se invisto numa máquina, ela não tem pernas para se ir embora, um engenheiro tem. Certo. E, portanto, há assim uma certa relutância de investimento para depois o mercado vir buscar. Como é que vocês resolvem esse dilema? É assim, para já nós temos que dar boas condições de trabalho a toda a gente. Okay. Temos que ter, as pessoas têm que ser muito bem remuneradas, têm que ter flexibilidade para conseguir fazer várias coisas. Hoje em dia as pessoas têm a vida bastante ocupada com várias coisas. Um bom engenheiro conhece muito tecnologia, mas também gosta de praticar desporto e também gosta de fazer outras coisas, não gosta de ter horários rígidos. Portanto, tentamos dar essas condições. Flexibilidade, confiança. Então, obrigam as pessoas a ir ao escritório todos os dias ou não? Sim. Exceto alguns casos, sim. Isto porque nós acreditamos que a grande força da empresa é a equipa. É a cultura. Não pode ser só uma pessoa, só duas pessoas. E, portanto, isso não se faz, isso não se constrói. Cada um remotamente é muito difícil. É uma perspectiva refrescante, diria eu, sobre algumas tendências de gestão mais modernas que se ouvem por aí. Há muita tendência contrária. Pois, claro, e por parte digamos, de outros polos do mercado. Sim, mas ter um regime mais híbrido, acho que é aqui algum equilíbrio. Flexibilidade. Quando as pessoas realmente necessitam de ficar em casa por algum motivo, é possível ser bastante produtivo. E não têm que se sentir culpadas e têm um ambiente também para continuarem a ser produtivas mesmo remotamente. Muito bem, dentro deste tópico, julgo que perceberam, desta segunda ronda, em que estamos a olhar para as pessoas, para o conhecimento e para a capacidade de absorção, como falámos há bocado, e, portanto, este objetivo de explorar o papel da qualificação e da cultura na aprendizagem, no processo de aprendizagem. António, que competências e perfis humanos, neste momento, são indispensáveis para esta transição para uma economia de maior sustentabilidade do ponto de vista dos materiais? Já agora que uma à parte, a indústria dos plásticos andou a dormir durante muito tempo, foi vilipendiada, os plásticos eram o grande satã da economia, mesmo que depois chegasse à conclusão que só estavam em 5 rios e fundamentalmente eram as pessoas que iam para lá a tirar os plásticos. O que é que é preciso? O que é a preocupação da academia hoje, do ponto de vista de preparação das novas gerações para esta transição, para esta visão de maior sustentabilidade da economia? Assim, o primeiro, eu depois vou à questão da sustentabilidade, mas eu penso que o primeiro, eu penso que já foi falado aqui um bocadinho que é o saber trabalhar em equipa. Eu acho que é fundamental isso. Já falámos agora. Já falámos sobre isso, não é? Eu acho que essa característica, e infelizmente nem todos temos essa característica de trabalhar em equipa, e acho que isso é fundamental. Os portugueses são mais individualistas que outros povos? Não sei dizer se isso será totalmente assim, até porque nós temos visto algumas histórias finlandeses, lituanos, etc., que aliás são países emergentes e com boa capacidade na economia, e eles têm uma característica que é muito sisudos, muito apáticos, e não sei se será só isso. O que eu acho que trabalhar em equipa também implica que haja partilha de conhecimento, e por vezes isso é que eu acho que a disponibilidade falta para partilhar. Eu costumo dizer, eu quando partilho conhecimento, quando dou aulas, aprendo mais do que os meus alunos, infelizmente. Normalmente, para os bons professores é assim. Com mas aqueles que acham que sabem muito, é mais portanto, aqueles que me fazem muitas perguntas é que eu aprendo imenso. Quando não me fazem, eu... Pronto. E portanto, e eu gosto de dar aulas é quando me fazem muitas perguntas. E, portanto, essa é uma característica que eu acho que também falta um bocadinho. Depois a multidisciplinaridade, ou seja, equipas com vários saberes, não é? Eu acho que cada vez mais, isso parece-me que na inovação falta, por vezes, o conhecimento em várias áreas e que possam depois ser integradas e acrescentar valor ao produto. Não ser sempre feito da mesma forma como tradicionalmente se faz.
Obviamente, essa questão da multidisciplinaridade hoje é uma questão crescente. Está a universidade preparada para oferecer multidisciplinaridade às empresas quando a empresa chega lá? A empresa não quer saber o conhecimento, não quer saber de eletrónica, não quer saber materiais, quer uma solução. E, portanto, intrinsecamente está a pedir multidisciplinaridade, uma abordagem multidisciplinar. Correto. O PIEP, por exemplo, tem essa capacidade de oferecer multidisciplinaridade? Eu quero acreditar que sim, porque o PIEP nasceu, por vezes, para resolver problemas específicos, mas começou a perceber que tinha que se reinventar em termos do conhecimento e por isso também foi crescendo nas suas áreas de intervenção. Aliás, não é por acaso que neste momento o PIEP não tem como marca, digamos, apenas o setor dos plásticos e dos moldes. Portanto, já é uma entidade que tenta explorar os vários setores industriais. Precisamente porque tenta... Inclusive a digitalização. Inclusive a digitalização, a sustentabilidade e outras áreas, não é? De facto, também, para fugir um bocadinho à má fama dos plásticos, para ir um bocadinho ao encontro da questão dos plásticos, não é? Ainda não se conseguiu encontrar um material melhor? Eu acho que não. Maior longevidade no tempo na prateleira, que tenha maior capacidade funcional, maior flexibilidade de aplicações? Eu se calhar vou divergir um bocadinho aqui a conversa, mas eu costumo dizer que nós é que tratamos mal o nosso planeta, não é? Nós é que não sabemos cuidar dele, porque se nós cuidássemos bem dele não precisávamos de, se calhar, encontrar alternativas. Sim, a garrafa não vai pelas sozinha, suas perninhas não para vai. a água, não é? E, portanto, e os materiais não têm culpa, não é? Como dizia ali, nós temos é que os usar de forma correta e, portanto, em termos da sustentabilidade e dos materiais, nós o que tentamos fazer é ajudar a indústria, de facto, a criar, por um lado, a economia circular, portanto, reaproveitar esses mesmos materiais que não são propriamente lixo, podem ser resíduos, não é? Projetos em que nós temos, em que, por exemplo, transformamos os plásticos mistos, que são plásticos muito complicados de se separar e que estão todos lá misturados, conseguimos fazer traves ou mobiliário urbano, por exemplo, ou podemos fazer, em cápsulas de café, podemos fazer Mas, António, voltando um bocadinho atrás e no cerne da pergunta, que tipo, hoje o engenheiro está preparado para ser um agente ativo nesta transição e, portanto, quando integram as empresas, poder ser uma voz ativa, um champion interno, que tipo de perfil é que a Universidade tenta passar e tenta incorporar, digamos, no seu processo, ou pelo menos que deveria ter, não quer dizer que ainda esteja, aqueles que são condições indispensáveis para poder, digamos, liderar esta transição, pelo menos a próxima década, a próxima geração. É o trabalhar em equipa, é o saber procurar, Falámos do trabalho, estar descontentes com aquilo que lhes apresentam e, portanto, ir procurar ser eles próprios empreendedores. É uma coisa que nós tentamos incutir isso, serem eles próprios inovadores e empreendedores. E depois termos uma abrangência do conhecimento. Nós não conseguimos ensinar tudo, não é? Agora, o que é preciso é ensinar as ferramentas necessárias para eles procurarem, eles aprenderem, digamos assim. Em termos de trabalho em equipa, nós também tentamos incutir em algumas das nossas cursos, nem todos de engenharia, mas em alguns, todas essas, digamos, valências que são necessárias em termos da própria sustentabilidade. Quer sejam as ferramentas de ecodesign, ecoeficiência, a questão da sustentabilidade económica, os LCAs, os indicadores de ecoeficiência. Portanto, nós tentamos trazer essas ferramentas que são necessárias para ter os tais dados que depois eu posso decidir, desde o início, desde o design, porque é preciso o design, um engenheiro também pode ser um designer, e trabalhar em equipa de forma que no final o que eu tenho é um produto mais sustentável, e que obedece a um conjunto de especificações. Sim. E por isso a qualidade, e depois no final eu consigo tirar mais valia dele ou mais valor desse mesmo produto. Do ponto de vista do seu ciclo de vida, seja a montar, sim, seja a desmontar. Quer no seu desmantelamento, isso. Não é? Portanto... E aqui uma questão fundamental, portanto, este perfil, fundamentalmente vocês preparam, mas há uma grande massa de empresas, digamos, ainda de pequena dimensão, e aqui dimensão não se quer dizer competitividade, recursos limitados,
como é que vocês fazem, fora das grandes parcerias, falámos da Bosch, uma grande parceria, mas fora desses grandes âncoras, que são também grandes absorvedores de talento, como é que vocês fazem chegar, digamos, este conhecimento? É uma lógica, digamos, de absorção, de uma lógica de responder à procura, ou fazem, digamos, têm aqui movimentos de proatividade, Eu acho que de push e pull? Sim. Daquilo da experiência que eu tenho, principalmente da Escola de Engenharia aqui da Universidade, a nossa ligação à indústria faz com que nós consigamos que os nossos alunos tenham uma fase, que é aquela fase em que estamos em colaboração com a indústria, que fazemos inovação, que fazemos investigação, que fazemos desenvolvimento, em que os alunos fazem parte dessa equipa. E para nós é muito satisfatório que ao fim do projeto, alguns podem achar que é trabalho científico precário, não, mas eles que se lançam depois para o mercado de trabalho. E criam cultura. Portanto, e criam cultura empresarial durante esse período. Mas isso é a nova geração, António. O que estamos a falar é de tudo aquilo que está dentro das empresas e que não bebeu dessa... Mas eles embebem depois desta cultura, porque quando eles saem se integram nessas empresas, havia aqui um programa que há uns anos atrás, acho que agora deixou de ser, que eram os núcleos de investigação dentro das próprias empresas. E eu acho que, por vezes, mesmo as próprias pequenas e médias empresas necessitam disso, porque, por vezes, o que acontece é que falta aqui um tradutor, quem consiga dialogar entre o doutorado. O doutorado ajuda muito, isso, exatamente. Ajuda isso. Alguém que, mesmo que não seja doutorado, mas que participou nestes projetos de investigação e desenvolvimento e que leva cultura para a empresa, lhe vai dizer, olha, que a universidade não é tão má como se pode apelidar, nem a empresa é tão boa como aquilo que... E pode ajudar aqui pode fazer a resolver os problemas do... Susana, o Comitê de Sustentabilidade foi criado em 2025, certo, depois da sua entrada, e que impacto é que teve na cultura e na gestão da empresa? O que é que, quer dizer, foi mais um comitê? Normalmente as empresas organizam-se por comitês, é o momento em que comitê de operações, comitê comercial, comitê de risco, e aqui o Comitê de Sustentabilidade é um novo comitê. Eu já vinha habituado ao Comitê de Energia. Pronto, já estava com este... Foi só implementar Foi lá o Comitê de Sustentabilidade. O que é que este Comitê de Sustentabilidade trouxe de novo do ponto de vista de alinhamento digamos, daquilo que é as áreas de negócio, os processos, para esta visão de sustentabilidade? Desde logo começar a ter um consenso do que é isso da sustentabilidade. Basicamente, já agora, o que é isso de sustentabilidade, Susana? Nós temos que todos nos alinhar no caminho para a sustentabilidade. O Comitê foi oficial no dia 27 de setembro, que foi o dia que se assinalou o Dia Nacional da Sustentabilidade. Estavam lá 22 pessoas, todos os processos e todos os administradores. Mas sentados à volta da mesa? Sim. Ok. Numa mesa, num salão. Em que introduzi o que é o SSG, em que situação, no fundo, fiz uma fotografia de como é que nós estávamos naquele momento. Já identificámos os nossos stakeholders. E esse ver-se ao espelho, a empresa reagiu bem? Reagiu. Esse espelho que você lhe mostrou? Sim. O importante aqui é comparar, se calhar, o final com o espelho à data, não é? Para perceber a evolução. Ainda não é muito mensurável o resultado, percebe? Porque eu agora estou a tratar de recolher a informação. Pronto, mas continuando o que me estava... mostrei aos meus colegas qual foi os stakeholders que a JFA considerou como impactam a JFA e nós impactamos o stakeholder. E quais são? E a partir daí... Ou é segredo? Não, é segredo. Fornecedores, clientes, recursos humanos, banca e instituições ambientais. Banca. Pronto, e acho que não tem assim mais... não tem mais nenhum. Ok. A partir daqui... Portanto, as pessoas ficaram sensíveis exatamente a primeiro quadrante, é esse o nosso enfoque. A partir daí, estabelecer metas, KPIs, existem alguns KPIs que já existem no sistema de gestão da qualidade,
Tem que alinhar também com o sistema já existente e ela, a responsável pela qualidade, também se alinhar com novos indicadores. Estabelecer indicadores de governance, de ambiente, de social. E você trouxe isso tudo para dentro do comitê naquela reunião? Sim. Porque quais são as regras básicas do governo, digamos, da sustentabilidade dentro da JTFA? Neste momento... Simples, não queremos saber... Neste momento, o cenário, o retrato é este. O meu objetivo até ao primeiro trimestre de 2026 é determinar a pegada da âmbito 3. Pronto. Que é muito morosa. Muito difícil. Muito difícil. Quem esteja já há muitos anos a tentar calcular o... Eu espero não demorar muitos anos a terminar a pegar. Mas vamos ver pela positiva. Já tem o tipo 1 e o tipo 2 calculados? Já. Pronto. Isso já. Ok. Scope 1 e Scope 2, acho que a maior parte das empresas já consegue divulgar. O problema está no âmbito 3. Pronto. Após a reunião... Já decidiram quantos níveis de fornecedores é que vão? Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível? Neste momento, o que fiz foi preparar uma circular para o departamento de compras, envia para os nossos fornecedores e vamos ver os inputs que recebemos. Pronto, lá mais uma tarefa lá para o desgraçado do fornecedor. E temos recebido alguns inputs, uns que não nos conseguem, respondem, não temos essa indicação, ou enviam-nos o relatório de sustentabilidade. Aqueles que não tiverem, imagina que temos um fornecedor que até nos fornece uma boa quantidade de produto químico, por exemplo. Temos que ir à base de dados, Ecoevento, por exemplo, e retirar essa informação e utilizar esse fator de emissão. Inferir dessa informação. Sim, mas enquanto tivermos os inputs dos nossos fornecedores, é com os indicadores deles que nós trabalhamos. Você na prática, é o agente para criar uma certa cultura de aprendizagem sobre essas questões da sustentabilidade, porque ninguém sabia nada antes de você chegar. Acredito que eu tinha uma antecessora. Não é? Eu entrei, mas saiu a Mariana, que estava na área da sustentabilidade. Mas agora... Traz outra ambição e outros níveis. O que é que acha que são os fatores de maior dificuldade, os maiores obstáculos para esta cultura de aprendizagem dentro das empresas? Este que nós chamamos a capacidade de assimilação e tradução dessa assimilação, desse novo conhecimento em valor de negócio. O que é que acha que... Não precisa consultar as cábulas, é só da sua experiência, do que já viu, do contacto que teve com as várias áreas, onde é que acha que vai ter mais dificuldade as pessoas interiorizarem o que é o essencial da sustentabilidade, um caminho para a sustentabilidade? Podemos falar na recolha da informação, primeiro dos inputs. Podemos falar do que quiser. Acho que há um departamento que vai ser... Eu vou ter que andar atrás deles, que é o departamento... Então não é... Depois corta esta parte. Depois não está em direto. Depois o lápis azul, faz favor, está em direto, fazer a edição. Não está em direto, pois não. Não se preocupe. Pronto, já deu cabo da minha oradora. Já estava a começar a desempoeirar-se e agora já está outra vez intimidada. Agora é que íamos saber o que era interessante. Força, Susana. Não vou por esse caminho, ainda que eu acho que não seja um problema. Acho que internamente também tem que haver disponibilidade para o envio da informação. Por exemplo, como eu referi há bocado, o âmbito 3 é um objetivo e eu tenho que o conseguir. Temos clientes também a solicitar isso. E inscrevemos-nos agora no SBTI, temos que estabelecer metas para o próximo ano. Uma primeira coisa que detectou foi que a informação estava espalhada pela organização toda. A informação relevante do ponto de vista de... Não, eu acho que os inputs necessários não foram pedidos. Pronto, eu acho que agora, sim, a circular para os fornecedores, acho que agora a coisa está a fluir. Na parte de desenvolvimento, falando um bocadinho agora disso, na JFA, a questão da sustentabilidade já olham para isso. Vocês estão integrados verticalmente, certo? Fazem tudo. Certo. Desde as fibras até ao produto final. Eles agora não se preocupam só com o amaciamento da toalha, agora que tipo de fibra é que vamos usar? Vamos usar o nosso fio 360, que é um fio que é reciclado, através dos nossos resíduos têxteis. Portanto, acho que a equipa de desenvolvimento
e de custeio já está alinhada. Mais alinhada. Sim. E eu quero integrar essa equipa também. Sei que fazem reuniões trimestrais, eu quero integrar para também poder aprender mais um bocado também e também dar o meu contributo no que Muito puder. bem. Não revelou nenhum segredo da empresa, graças a Deus, não é preciso cortar nada. Vamos ali ao Eduardo. Eduardo, você é do desenvolvimento, não é? Como é que você mobiliza uma equipa técnica, engenheiros, produção, marketing, etc. Tem que ser alargado, porque na prática não é só engenharia, é também saber vender e valorizar o que vai vender, para estar permanentemente a introduzir inovação. A inovação é cara, tem risco, demora tempo. Bem, não é fácil, são muitas pessoas, muitas cabeças a pensar, nós não pensamos todos da mesma maneira, mas a maneira de mobilizar todas as pessoas é envolver todas as pessoas desde o início da concepção do produto. Relativamente à inovação, nós temos planos, qualquer programa, neste caso qualquer pessoa de chão de fábrica pode trazer uma ideia. Isso significa que essa pessoa vai estar envolvida no desenvolvimento dessa ideia, passando por todos os processos de desenvolvimento, desde a ideia, a concepção, a montagem do protótipo. Portanto, não sei se isso é bom ou se é mau. É bom porque as pessoas estão envolvidas, Okay. e depois tem métricas. Okay. Tendo métricas, sabe que tem que cumprir. Lógico que nós temos uma estrutura que... Mas ganham mais por trazerem mais ideias? Como? Ganham mais por trazer mais ideias? Não, nós... É mais trabalho. Sim, mas é um plano bom porque às vezes são pessoas de chão de fábrica. Mas agora mais a sério, quer dizer, qual é o incentivo para que um colaborador trazer uma ideia, como é que ele é valorizado nesse sentido? Porquê é que ele há de trazer mais ideias? Pois, é uma boa questão. No passado existiam prémios por ideias. Okay. À data que eu tenho conhecimento, isso não existe, não é valorizado. Mas eu acho que trazendo uma ideia e vendo a ideia materializada, isso é uma vantagem para qualquer pessoa trazer novas ideias. É o que alguns chamam o salário emocional, mas outros dizem que é uma grande treta. Aquele não? equipamento ou aquela ideia que está naquele supermercado, fui eu que a tive. Fui a tal. Portanto, mas tem uma assinatura. Não tem uma assinatura, como é lógico. Mas isso aí faz com que mais pessoas tragam mais ideias. E voltando a esta questão da formação, e já vamos passar para a próxima ronda, mas antes, como é que vocês estão sempre a introduzir, digamos, novidades, técnicas, como é que vocês formam em permanência os vossos técnicos para poder, digamos, introduzir novos materiais, porque combinam coisas, sei lá, materiais tradicionais com materiais não tradicionais, como cortiça e outros, isso é preciso saber. Certo, e há aqui uma parte muito importante, nós somos uma metalomecânica, há muitos engenheiros mecânicos, mas cada vez os equipamentos são mais tecnológicos, portanto nós temos que qualificar as pessoas nestas matérias, na parte da eletrónica, na parte de informática, desenvolvimento de software, porque os equipamentos à data já não são os equipamentos que eram fabricados há 43 anos, que era só ligar uma ficha. Os equipamentos à data ligam-se à internet, eu consigo monitorizar. Tem o IoT, tem, digamos, recolhe informação, depois passa. Nós ainda estamos nessa fase, não estamos na fase da inteligência artificial, mas estamos na fase de data collecting para tentar perceber aqui funcionamentos e depois prever e utilizar a inteligência artificial. Criar outros modelos de serviço no futuro sobre o equipamento. Certo. Portanto, o futuro é nesse sentido. Uma pergunta muito rápida, pode responder ou não, que é consigo. O perfil dos engenheiros mecânicos que saem do Minho e de outras universidades corresponde àquilo que vocês precisam ou há aí gaps que deveriam ser mas pode dizer a sua... Não, isso aqui correspondem essencialmente... Portanto, estamos a falar, digamos, de um espírito construtivo. E não é? benchmarking bom. E benchmarking. Sim, correspondem, e à data no nosso departamento somos 3 ou 4 engenheiros mecânicos e vêm todos da Universidade do Minho. Curiosamente ou não, 100%. o recrutamento nunca existiu nenhum recrutamento. Isto aqui há uma ligação à academia, neste caso ao Departamento de Engenharia Mecânica, em que estamos muito ligados e recebemos frequentemente visitas relativamente a unidades curriculares.
depois surge interesse em fazer estágios de verão, depois oportunidades de desenvolvimento de dissertação, isso traduz num estágio profissional e depois, aí sim, ficam connosco. O Rádio, a propósito, digamos, já de questões que estão aqui da audiência, que eu estou aqui a ver na plataforma, esta vossa transição digital, vocês estão a começar a sensorizar os vossos equipamentos, a recolher informação, a fazer análise, etc. Quais são as sugestões que dão a PMEs que agora começassem a fazer a mesma coisa? Metalomecânicas que tinham equipamentos, entre aspas, estúpidos, não é? Portanto, obsoletos. Não necessariamente, mas pelo menos isolados, não é? Não, e que passam a ter conectividade. Portanto, sim, eu acho que tem que transitar e dar o passo rapidamente, porque cada vez a digitalização não é hoje, já foi ontem, portanto vão estar um dia atrasados. Mas um caso concreto onde esse processo começou, quer dizer, começa onde? Começa porque na prática eu ter que montar uns sensores nas máquinas, eu tenho que alterar a linha de produção, a máquina tem que ser redesenhada para ter essa conectividade. Assim. Essencialmente o core do equipamento é o mesmo. Não é? Temos que aplicar certos sensores para conseguir monitorizar. Não significa que não sejam sensores que nós não aplicamos agora. O controlador que lá estava é que era um controlador burro. Não é? E à data aquilo consegue comunicar, tem que ter ligação à internet para monitorizar e depois aí sim introduzir a inteligência artificial, já com muitos dados para prever e melhorar o funcionamento dos equipamentos, e aqui também um bocadinho na saga da eficiência energética, nós tentar perceber um equipamento de refrigeração, se eu sei que amanhã vem frio ou calor, ou vamos imaginar que amanhã vem um dia quente, o meu equipamento tem que trabalhar mais tempo, ou se amanhã vem um dia frio, ele se calhar tem que trabalhar menos tempo, e é no fundo isso que tentamos, ainda não estamos nessa fase, mas estamos a caminhar para essa fase. Susana, e agora entrando já aqui nesta nossa terceira ronda e olhando para esta questão da inovação para a sustentabilidade e competitividade, como é que é possível numa empresa têxtil equilibrar competitividade e sustentabilidade num setor onde se sabe que o têxtil português rapidamente entra em concorrências com os turcos e com os egípcios, etc., se não inovar e se não continuar, digamos, a sua trajetória de elevar, digamos, a sofisticação tecnológica dos seus produtos. Portanto, quer dizer, ter mais sustentabilidade, mas depois não se for competitivo do ponto de vista funcional e de preço, também não dá, não é? Como é que vai poder vender o caso da sustentabilidade, pondo as coisas para outros termos? Os têxteis sustentáveis trazem desafios e à data também trazem custos acrescidos. E à procura? E à procura? Vai havendo, os clientes cada vez mais estão mais suscetíveis de querem produtos mais sustentáveis. Acreditamos que a competitividade e a sustentabilidade podem andar lado a lado. O segredo está na inovação e na eficiência. No caso, enfim, para terminar só esta introdução, não consideramos este trabalho que temos vindo, e eu agora mais que estou mais, que entrei agora na JFA na área da sustentabilidade, como uma obrigação, e isto já foi também em conversa com os colegas de desenvolvimento, mas como uma oportunidade de negócio a longo prazo. Mas como é que esses colegas falam em, digamos, que conseguem compatibilizar a equação de ter um preço competitivo, ter, digamos, um conjunto de características funcionais, mais a sustentabilidade? O que é que eles dizem, digamos, na prática, nesta altura? Dizem que é melhor pensar mais tarde na sustentabilidade? Que na parte do design, no desenvolvimento de um produto, a sustentabilidade já é posta, como disse há bocado, que às vezes não era só olhar para uma toalha e ser mais macia ou não, que agora a sustentabilidade é posta na mesa quando estão a desenvolver. E há na gama da JFA já há produtos cujo ciclo de vida e cujo ciclo de desenvolvimento, através da ecodesign e coisas semelhantes, já estão a seguir esses princípios, ou ainda estão a pensar, ainda é tema para o comitê? Está a falar da LCA, da avaliação do ciclo de vida do seu produto? Certo. Estamos a trabalhar nisso. Okay. Também é um processo tão moroso, mais moroso até com o cálculo da pegada de carbono de âmbito 3, mas estamos a trabalhar... Quem são os vossos clientes?
Quem são os nossos clientes? Os nossos clientes. Nós trabalhamos são em mercados... retalhistas? Exatamente, trabalhamos em mercados B2B. Não vendemos diretamente ao consumidor final. E esses clientes exigem-nos já, por exemplo, análise do ciclo de vida do LCAs dos vossos produtos ou ainda não pedem? Pedem aquilo que eu estou a pedir. Enviem-nos o cálculo da vossa pegada, hábito 1, hábito 2, consumos específicos, avaliação ao produto, ainda não temos. Ainda não nos é solicitado, mas estamos a trabalhar nisso. Ok. Portanto, é um processo... É o caminho. É um caminho que tem que ser feito e que não é feito do dia para o outro. Certo. Do dia para o outro. Eu ia ali para o Joel. Vocês trabalham em setores distintos, quer dizer, automóvel, farmacêutico e até também na cortiça, que é um produto natural. Em concretamente, há bocado já falámos um bocado, há bocado disse-me que a inteligência artificial está a entrar, mas a inteligência artificial precisa de uma coisa fundamental, que é, portanto, há algoritmos fantásticos nas bases de dados, nas bibliotecas, que já são quase off-the-shelf, entre aspas, não é? Mas precisa de dados. Os dados é o combustível, não é? Para a refinação do valor. Como é que vocês resolvem este problema, digamos, dos dados? Chegam lá ao cliente, olha, onde é que estão os dados? E o cliente diz, eu não tenho dados. Então não dá. Isso de facto é um desafio para nós, porque uma boa inteligência artificial funciona bem com muitos dados. Com poucos dados é mais difícil. Claro. E na indústria o nosso maior desafio é quando o cliente, quando já tem sistemas que já consegue ter imagens do próprio produto, normalmente tem imagens de produto bom. Certo. Tem um ou outro exemplo de produtos com defeito. Não anda lá a fotografar os produtos com defeito. Ele basta registrar uma vez um defeito e pronto, e vai para o catálogo de defeitos. E normalmente há um catálogo com alguns defeitos. Mas o AI, a inteligência artificial, para funcionar bem tem que ter 100 exemplos de um defeito tipo 1, 100 exemplos de um defeito tipo 2, etc. Portanto, o que nós fizemos aqui foi arranjar, mais uma vez, alternativas com softwares, com tecnologias, com técnicas, para conseguir, por exemplo, inventar defeitos nas próprias imagens. Okay. Ou seja, defeitos sintéticos, para depois alimentar o algoritmo software com estes defeitos. E ele é enganado. Portanto, vocês geram dados sintéticos. Exatamente. E ele acaba por ser enganado no próprio treino. Certo. E depois, muitas vezes, também nos causa problemas, porque quando aparece um defeito real, não é bem igual a um defeito sintético. Certo. Mas... começam a rejeitar produto bom. Exatamente. Muitos produtos bons começam a ir para a rejeição. Mas pelo menos consegue trabalhar com uma taxa de eficiência de 60%, por exemplo. Okay. E depois, ao longo do processo de comissionamento do sistema, vamos aumentando esta taxa, já com defeitos reais, com imagens da produção real. Portanto, quer dizer que vocês, na prática, não trazem só o algoritmo, não trazem só o serviço, trazem também a capacidade de criar dados onde eles não existem, através destes dados sintéticos e, portanto, aceleram a adoção. Portanto, fala-se muito, e a China, por exemplo, é o caso típico, em que as máquinas são mais ou menos iguais, máquinas de produção, mas o que não é igual é o software que está em cima das máquinas, nomeadamente o software para automação. Você acha que a inteligência artificial vai substituir ou potenciar a capacidade humana na indústria? Certo. Isso é sempre um medo muito generalista. Não, mas as suas experiências. Não vamos filosofar agora. Certo. Eu acho que a tecnologia... aquilo que você está a ver na prática, o que é que está a ver e como é que projeta isso para daqui a 10 anos? A tecnologia nunca vai substituir o ser humano em tudo. Vai substituir numa parte. E porquê? Aqui, neste caso, em particular na indústria, na controle de qualidade. Na indústria, o facto de nós estamos a automatizar processos físicos, estamos a substituir mão humana, tarefas físicas, não necessariamente para substituir trabalho humano, porque essas pessoas fazem muitas outras coisas. A tecnologia, normalmente, quando elimina um posto de trabalho, cria mais 5. E, portanto, eu acho que a inteligência artificial vai ser igual, vai começar a substituir muitas das tarefas que são mais rotineiras, que são mais fáceis de automatizar, mas vai potenciar em muitas outras tarefas que no início dessa tarefa tem que ser um humano a conseguir executá-la. Então quer dizer que os departamentos de qualidade de inspeção não estão a diminuir, estão a aumentar? Sempre que vocês entram, o departamento vai para o dobro.
O que acontece, nós entramos quando a fábrica já tem um nível de automatização bastante Muito elevado. elevado. Só quando tem esse nível de automatização é que se começa a apostar mais na qualidade. Ok. Porque se o processo de produção é automático, ninguém está a olhar o que está a ser produzido. Isso. Então é necessário meter um sistema de controle automático. E, portanto, normalmente, quando se aposta em qualidade, isso também faz aumentar ainda mais a produção, mais as vendas, e o departamento de qualidade aumenta novamente. Aumenta, mas Portanto, quer dizer, se o departamento de qualidade passa a ter nestas novas missões de gerar dados sintéticos e inventar defeitos e controlar os defeitos que são os falsos positivos, os falsos negativos, é preciso muita gente para fazer isso, não é? Não é o AI, não é? Tem que ser gente, tem que ser pessoas. tem que ser a inteligência humana. Mas o objetivo principal aqui é diminuir o erro humano, certo? Na inspeção, na qualidade. O Eduardo está ali bastante animado e é assim que nós queremos, o debate, mas disse, quando nós estivemos a conversar, que utilizam cortiça, que é um material sustentável, e portanto, digamos, se formos calcular, digamos, o LCA do vosso equipamento, se tiver cortiça é melhor do que ter outro tipo de isolamento, mas é mais caro. Sabemos que a cortiça como isolamento é muito caro. Ou é mais caro, não é muito caro. É mais caro. É mais caro. Como é que vocês geram esta tensão entre custo e valor ambiental? Portanto, por um lado tem mais valor ambiental, mas por outro lado o custo é maior. Nós, tipicamente, aliás, como gerem, não, como é que os vossos clientes, como é que conseguem vender isto aos vossos clientes? Nós, tipicamente, os equipamentos, o isolamento nos equipamentos de refrigeração o isolamento térmico é poliuretano. Nós utilizamos a cortiça porque a cortiça dá-nos rapidez na concepção de um equipamento para o mercado. Porque, tradicionalmente, o uso de poliuretano obriga-nos a desenvolver moldes em alumínio, concepção de moldes. Portanto, isso traz-nos o desenvolvimento para o mercado. Mas também é mais sustentável. A cortiça? A cortiça, sim, mas nós utilizamos principalmente para ser mais rápidos a responder ao nosso cliente. Mas, tipicamente, também temos clientes, equipamentos tradicionais em que o isolamento é de cortiça, mas temos clientes a pedirem equipamentos só com isolamento em cortiça. Tipicamente, países nórdicos como Noruega, Suécia, Dinamarca, preocupam-se mais com o ciclo de vida do produto, a reciclagem do produto, o fim de vida do produto. Importante salientar que nós não calculamos o LCA dos equipamentos ainda, mas acho que não estamos assim tão distantes quanto isso. Em 2028, penso que vem aí o passaporte do produto. Passaporte digital do produto, DPP. Sim. Portanto, vai-nos obrigar... Está na forja. Vai-nos obrigar aqui a mapear... toda a vossa cadeia de abastecimento. Pois, é isso. Portanto, não estamos assim há muitos anos... A Susana está a rir, mas também vai calhar à porta, atenção. Sim, mas no fundo... há países que não se importam de pagar mais porque tem essa cultura. Exato, tem essa cultura, digamos, de sustentabilidade. Fim. E já sabemos que o Bloco Nórdico tem essa cultura há muitos anos na produção de energia e no comportamento dos consumidores. Nós conseguimos sentir. E como é que vocês olham aquilo que são as exigências da Europa relativamente a em termos de energia, como um fator de diferenciação? Ou é um obstáculo, ou é um custo? Não vocês é um usam como uma vantagem competitiva? Não, é uma vantagem. Isto aqui começou em 2016, 2018, quando comecei a trabalhar na Jordão, a obrigatoriedade de certificar energeticamente os equipamentos de refrigeração. Numa primeira fase, o que é que aconteceu? Tornou-se obsoletos, muitos equipamentos consumiam muita energia, não eram classificados energeticamente, portanto isto foi uma primeira fase. Uma segunda fase foi colocar o estado da arte. Vocês colocam lá os vossos equipamentos naquela base de dados de... Sim, na EPREL, sim. Numa segunda fase foi ver o estado da arte dos equipamentos e agora estamos numa terceira fase que é a competitividade entre empresas e que o meu vizinho faz um equipamento eficiente, nós queremos fazer uma pergunta que eu costumo fazer a algumas empresas que são sujeitas a essa transparência é, mas vocês vão pôr o equipamento ali à frente dos concorrentes todos. Isso não vos preocupa? Não, porque é um fator de diferenciação. Porque estão por cima, não é? Estamos por cima, mas se aparece alguém por cima, isso vai nos obrigar a fazer o catch-up e o... Portanto, isto aqui no caso da EPREL, portanto, aí a transparência do mercado é positiva, na vossa perspectiva. Sim, é positivo e para nós também perceber o panorama europeu. Neste caso não é só a nível nacional, é a nível europeu. Relativamente à eficiência energética, existe ainda outra plataforma, que é o top10.eu, em que pode-se colocar muitos equipamentos, um deles são os equipamentos de refrigeração. E nós também temos nessa plataforma equipamentos de refrigeração, em teoria são os 10 melhores do mercado.
Portanto, é outra plataforma que não é Prel, onde Certo. é transparente. Bom, já vimos que nestes 3 exemplos que a sustentabilidade e a competitividade não se opõem totalmente, mas há aqui um desafio de valorização desse prémio de preço que tem a ver também com o custo de um produto sustentável, mas que são 2 faces do processo de inovação. Portanto, sustentabilidade e competitividade. Bom, última ronda, última volta, e aqui olharmos, pedir-vos aqui uma lógica de reflexão de futuro, olhar, digamos, e uma visão também sistémica, uma visão de ecossistema. E aquilo que vos queria perguntar, já agora, antes disso, António, esqueci-me aqui de uma pergunta, estava aí caladinho, mas eu julgo que disse, se não disse, eu lembro, pareceu-me que disse que reciclar não é apenas reaproveitar, é redesenhar. E como é que a digitalização e a automação estão a mudar o design circular? Até porque temos aqui uma pergunta também da audiência, que é uma pergunta curiosa, que diz a economia circular dentro das empresas produtivas do painel é uma realidade ou um mito? Fica já a dica aqui para o lado. Pode repetir, desculpa. Se a economia circular, que é, ok, reinjetar, etc. Não é só reciclagem, não é? Economia circular, materiais secundários, injeção no processo produtivo, etc. Tudo isso. Mas aqui, relativamente ao António, reciclar não é apenas reaproveitar, é redesenhar, é a oportunidade de redesenhar o próprio sistema. Isto em termos, a digitalização e a automação ajuda-nos, isto é, ter um algoritmo para redesenhar o sistema com base num conjunto de variáveis e de dados muito complexo. Isso pode-me ajudar a mudar o paradigma do design circular ou não? Nós temos alguns exemplos que não são muito conhecidos, mas já existem softwares que utilizam inteligência artificial precisamente para redesenhar os produtos. Normalmente são apelidados de design generativo, Isso. que de uma forma automática redesenham, digamos, todo... Com formas que depois são muito próximas da muito natureza. Muito orgânicas. E também, depois, um outro conceito que é um pouco diferente, que é a otimização topológica, que é, no fundo, colocar a massa ou o material onde ele é necessário. Portanto, a otimização. No fundo, copiar um bocadinho o que a natureza faz e bem, não é? O grande problema disso e o grande desafio tecnológico é como é que nós materializamos, como é que nós produzimos estes produtos, por vezes de forma complexa, em produtos reais, não é? A impressão 3D? A impressão 3D é uma das tecnologias que permite fazer isso e, por isso, uma das, digamos, características da nova geração da engenharia é precisamente isso, é saber desenhar com estas tecnologias e pensar que produzir um produto ou um equipamento não tem necessariamente que ser feito com as tecnologias mais, vou-lhe dizer, convencionais. Para não dizer que as tecnologias de 3D printing ou de fabricação aditiva que são modernas, não, já existem há alguns anos, desde há alguns anos, não é? Mas e agora é preciso criar a sustentabilidade disso, porque ainda é caro, não é? E quando falamos em sustentabilidade é preciso dizer que é ambiental, económico e social. E quando falamos, e também um bocadinho pegando na ideia que estava um bocadinho a falar, para cuidarmos daquilo que é nosso, nós temos que pagar um preço. E nós sabemos que muito das ações que fazemos têm um custo. O ter produtos mais sustentáveis é mais caro, muitas das vezes, não é? No caso dos polímeros, por exemplo, isso é evidente, não é? O material reciclado é mais caro do que o material virgem, digamos assim. Temos que explicar isso a um político. A dizer que o custo de vida vai subir por causa da sustentabilidade. Os nórdicos, não se importam disso, porque acham que isso é a sua contribuição. E porque também têm capacidade de poder de compra para o fazer. Mas também trabalharam para isso. Nós vemos o que eles sofreram há muitos anos atrás. E nós somos, se calhar, o país que tem as fronteiras mais fixas de há centenas de anos. Os países nórdicos nem sempre tiveram, não é? Se calhar tiveram ali grandes conflitos. Se tivéssemos um conflitozinho de vez em quando, desinstalávamos no nosso conforto. Não é? Portanto, é preciso aqui também, de facto, pensar nisso, que nós temos que pagar e assumir que temos que o pagar, não é? Certo.
E, portanto, é utilizar quer materiais mais Na sustentáveis... academia, essa noção, essa cultura de que há um valor intrínseco na sustentabilidade é passado para os jovens, porque nós vemos muito vemos na retórica, vemos os jovens a falar de sustentabilidade, mas na prática não vemos essa... Eu pelo menos falo com a minha filha e digo, quer dizer, então, mas você não recicla, você tem aí não sei o quê, que já quer deitar o telemóvel embora e ainda está a funcionar e tal. Não vemos esse comportamento junto... É que existe... A retórica não está ao pé da prática. É preciso não esquecer que existe aqui um conflito enorme e os jovens e nós próprios, os jovens e nós, que eu também me incluo neles, temos aqui um conflito enorme, que é a questão da sustentabilidade e não deitar fora aquilo que ainda é útil, isso. mas também temos um chamar da tecnologia, de querer coisas novas. Tem que ver o armário dela. Eu qualquer dia, quando abro o armário dela, digo, você está completamente insustentável. Exatamente, é isso. Está aqui cheio de pares de sapatos. Em todo o nível, quer económico, quer ambiental. Não, principalmente os pais. Portanto, esse é que é o grande dilema. É como é que nós conseguimos controlar isto. Isso. Uma economia que ainda agarra, que ainda puxa para a insustentabilidade. A sustentabilidade tem muitos inimigos, podemos dizer ainda, em termos de... Alguns jovens já começam a pensar no minimalismo, mas facilmente vão para o outro lado. Descambam para o mau caminho. Sim, senhor. António, mas nesta última ronda, que modelo de ligação universidade-empresa que imagina para a próxima década? Nós estamos neste momento a discutir a lei da ciência e da inovação. A Cotec foi convidada pelo Sr. Ministro para participar nessa discussão. Não sei o AI ao quadrado, não é? O AI ao quadrado, o nome começámos logo por discutir que o nome não era mais feliz, mas pronto, há quem diga que pode ter sido, isso foi no nosso Conselho Consultivo, que isso é um nome de código, não é? Sim, portanto, depois o nome final será outro. Mas como é que imagina ver uma universidade mais formal ou mais em rede? E com rede significa mais capilar e com maior capacidade de difusão, nomeadamente através de organizações como o Tec Minho, portanto, com uma forma mais relativamente às empresas. Sim. Eu aqui vou ter que fazer aqui um disclaimer, que é, eu vou dar a minha opinião pessoal. Certo, não, ninguém vai responsabilizar-te, exatamente. Eu acho que nós temos demasiadas instituições, eu não sei se estamos a falar em 190 instituições do ensino superior ou qualquer coisa parecida com isto. Portanto, não deve estar muito longe do valor. Essa é uma das missões do grupo de trabalho, quer dizer, aquelas que ficam, que não ficam, porque Deus me livre. Eu acho que é inevitável na próxima década, digamos, nós olharmos para a nossa rede e de redefinir, de facto, esta rede. Acho que podemos trabalhar mais e melhor, juntando-nos, abrindo aqui aglomerados, digamos assim, sabendo que alguns vão ter que perder a sua identidade, ou transportá-la para dentro de uma organização mais forte e maior, com maior massa crítica em termos de pessoas e de saberes, não é? E de saberes, do que andarmos, digamos, de alguma maneira aqui, entre aspas, não é? Que eu sou o seu domínio e prezo-me por isso, o meu quintal, a dar cotoveladas e coisas do género, não é? E, portanto, eu acho que temos que pensar nisso muito a sério. A universidade está preparada para essa nova lógica de pensar em termos de escala, em termos de capacidade, em termos de influência versus atomizar, digamos, um espaço atomizado e fragmentado? A Universidade do Minho, eu gostava de dizer isto para que algumas se calhar não conhecem, isto também foi conhecimento que me foi passado dos mais idosos, foi fundamental para a região do Minho. A região do Minho eu acredito que foi, das regiões de Portugal com menor alfabetização da população. Historicamente. E também com muitas dificuldades em termos de geração de conhecimento e de afirmação do próprio território. Portanto, a Universidade do Minho... Hoje temos os quadriláteros. Temos quadriláteros, coisas difíceis. Portanto, a região do Minho, neste momento, a Universidade teve um papel fundamental na região. Eu acho que as pessoas não têm essa noção, mas se olharmos um bocadinho para a história, nós vamos chegar a essa conclusão. Só que nós, neste momento, já temos demasiadas instituições e temos que olhar para isto de uma forma muito complexa, sim. E temos que olhar por uma forma de colaboração efetiva, não é só protocolar. E a complexidade não ajuda a essa colaboração? Não ajuda. Portanto, vamos ter que racionalizar
e vamos ter que potenciar, E vamos digamos, ser obrigados a isso. E vamos ser Isso é obrigados o que a eu acho. racionalizar. Isso é que é ou seja, vai ser à força, não é? Vai ser o mercado, digamos, de alguma forma, mercado ou forças semelhantes. E nós estamos a ver isso noutras regiões que estão a copiar aquilo que é a trajetória do Minho, nomeadamente ali a região de Leiria Oeste, e que, de alguma forma, está a fazer com que o Politécnico vá subir, digamos, a universidade como um fator crítico de desenvolvimento, aquilo que Mas aconteceu. vai começar a ter os primeiros problemas que nós já temos neste momento. Nem tudo, mas pelo menos há esta ideia de que, de facto, eu preciso ter um nível, digamos, de universidade para poder também capacitar as empresas e conseguir fazer com que a produtividade, de facto, se faça sentido. Muito bem, Susana, o que é que entende, agora não vá às suas cábulas. Estou com ela aberta. Não. Qual é o papel que as parcerias regionais e intersetoriais que a JFA, ou entende que a JFA pode estabelecer para a sustentabilidade futura do setor, que é um setor que está neste momento com muitas pressões, não é? Nomeadamente a pressão da estrutura de custos, com concorrentes que fazem basicamente um pouco a mesma coisa e com uma estrutura de custos muito mais baixa, e problemas, questões ambientais, e portanto não sei se será o setor que, dos setores que têm maior impacto ambiental, seja pelo fast fashion e seja pelos próprios processos produtivos que têm que ter precisam muita inovação ao longo dos anos. Portanto, como é que vê esta colaboração intersetorial? Eu sei que chegou agora há pouco tempo ao setor. Sim, mas já fui ao laboratório da paisagem. Muito bem. E exatamente como é que este ecossistema aqui em Guimarães pode ajudar essa colaboração? Há bocadinho falou-se sobre uma questão que alguém do público perguntou em relação acerca da economia circular, se era só um mito. Sim, se é mito ou se não é mito. Pronto. Nós, 38% dos nossos resíduos sérios em 2024 foram recuperados e transformados em rama para a produção do nosso fio reciclado. Nós temos mantas e cobertores, por exemplo, que são produzidos com fio 100% reciclado. Depois temos outros artigos que são produzidos com misturas de... São mais caros esses produtos reciclados? Não tenho essa noção, não sei responder. Mas é importante sim, para o diretor de sustentabilidade. Daí a pertinência e a minha necessidade de inserção na equipa de desenvolvimento. Muito bem. Apoiamos projetos locais. Nós cedemos, não foi muito material, mas pediram-nos alguns resíduos têxteis para fazer acessórios, roupa, e nós cedemos esses artigos, esses resíduos. Acho que as sinergias entre a indústria têxtil eram uma mais-valia para promover a economia circular, para ajudar-nos mutuamente a otimizar processos, porque às vezes o que o outro faz, posso fazer, ou podemos nos alinhar e fazer os dois melhor, mas não sei se isso será o futuro ou não. Tem essa noção se de facto esta questão de design para a longevidade, que hoje em muitos setores não existe, é design para a obsolescência, para que o produto num certo momento deixe de funcionar. No vosso setor, aquilo que sabe, acha que há essa preocupação para que as coisas durem mais tempo e, portanto, que eu tenha que o ciclo de produção e de necessidade de reintrodução de matéria-prima virgem seja mais lento. Portanto, este ciclo de absorção de matéria-prima e, portanto, maior sustentabilidade é uma preocupação do setor ou não conta no campeonato? Pronto, vou falar de um caso específico, têxteis para hotéis. Esse artigo, e pelo que pude apurar, as fibras têm que ser mais resistentes, porque sofrem diversas lavagens a altas temperaturas, e sei que a JFA, não acompanhei esse projeto, chegou a fazer recolha de atoalhados de hotéis, passou pelo processo de trituração e converteu-se em rama virgem, mas reciclada. Estava a ver que não referi esse exemplo, que falámos desse tema dos hotéis.
Bom, Eduardo, o que é que são as aprendizagens, o que é que aprendeu da cooperação interempresarial, enfim, clientes, fornecedores, etc., e fundamentalmente da vossa pegada internacional, do vosso espaço internacional. Isto por uma razão muito simples. O que nós vemos nas empresas, o ecossistema de inovação que cada empresa monta é absolutamente crítico para permanentemente alimentar e ampliar a sua capacidade de absorção. É evidente que é preciso depois ter as pessoas preparadas para absorver, porque o conhecimento não veio assim a voar pelo o que nós sentimos pelo é vácuo, que não é? raramente ou quase nunca a inovação se faz sozinha. Portanto, nós precisamos de criar sinergias com empresas, temos de estar aqui perto da academia, temos que ter os alunos connosco. A Jordão sozinha, por si só, não faz nada. Portanto, precisa de clientes, precisa de fornecedores. Portanto, o que eu sinto é que o futuro, para continuar a ser risonho, é necessário criar sinergias e é preciso partilha de conhecimento e inovação. Em termos práticos, o que é que vocês fazem para manter esse ecossistema? Reúnem com os clientes todos os 6 meses e perguntam-lhes se estão contentes com os equipamentos? Com os fornecedores fazem uma espécie de um fim de semana alongado em que vão para os karts e depois saem dos karts e depois vão partilhar informações? Com os clientes até fazemos coisas diferentes, que é chamamos o cliente Estou a dizer coisas básicas. Sim, mas vocês têm coisas muito mais avançadas para... Mas com os clientes nós chamamos o cliente, juntamos os responsáveis de todos os departamentos numa sala e o cliente vai tocar na ferida, vai vai dar a sua voz. Tocar na dor. Exatamente. Portanto, isso é uma... Mas fazem isso quê? Todos os anos? Tipicamente todos os anos. Todos os anos. Sim, mas é uma maneira de perceber a reação ou como é que está o nosso cliente. É uma maneira de medir, de apalpar o nosso cliente. Sim. E daí não é para ter uma conversa agradável. E daí vocês tiram, quer dizer, não pode ser só conversa, porque senão fica só na conversa. Vocês tiram daí elementos, por exemplo, para um roadmap tecnológico que vão executar de investimento? Nós tentamos perceber, ouvir o cliente, que é para depois montar a inovação, o que sai dessa reunião, montar os próximos passos. Utilizamos isso também nas feiras, quando vamos a feiras, não é? Tentamos aprumar ou lançar soluções disruptivas para tentar perceber se aquilo será ou não o futuro. É uma maneira... A feira está um bocadinho exposto, não é? Sim, mas é a maneira de nós começar logo a perceber a percepção, sim, perceber o cliente. Aqui uma das perguntas aqui também da audiência é pontos de contacto, na sua perspectiva, entre a transição, portanto, a sustentabilidade, a transição verde e a transição digital. Ali o João já vai dizer, obviamente, que esses pontos de contacto, mas do vosso ponto de vista, como é que a introdução de digitalização nos vossos processos de negócio vai trazer mais sustentabilidade e, portanto, essa sustentabilidade também alimenta no processo produtivo em si? Ou... Em todos os lados. Sim, obviamente, o processo produtivo é imediato. Posso falar do processo. Mas, por exemplo, do design e simulação da produção, por exemplo, vocês já têm, obviamente, uma parte importante de simulação que é feita, simulação de todo o sistema que é feita digitalmente, não precisam construir produto nenhum. Um exemplo fulcral é a digitalização na produção. Tipicamente, e é uma metalomecânica, não é? Todas as ordens de produção de uma empresa deste género eram em papel. Ou seja, estamos a falar de muitas toneladas de papel impresso. Portanto, isso penso que há 3, 4 anos alterou tudo. Mas eu continuo a ver, mesmo empresas muito digitalizadas, no chão de fábrica, continuo a ver lá os designs nas metalomecânicas, as plantas, os papéis. Sim, mas nós há uma razão para isso. Muitas vezes é para ajudar a construção também. Sim, mas há processos que nós conseguimos descontinuar por completo o papel. Lógico que substituímos o papel por uma etiqueta. Ou por uma etiqueta, ou por uma interface qualquer que o operador vai precisar para todos os postos de trabalho estão dotados de um display em que podem imprimir, a fechar uma ordem de produção. Lógico que há setores que isso não foi possível, mas isso aí é um exemplo claro da digitalização no chão de fábrica, na parte. E conduz a muito menos desperdício do ponto de vista até do ponto de vista em termos de simulação do produto, muito menos do ponto de vista da produção, não é? Não precisam estar a maquinar, senão podem desenhar primeiro e conceber e simular antes de maquinar, não é? Certo, sim. Isso do ponto de vista da produção. Eduardo,
Joel. Joel, desculpe, o Eduardo já foi. O Joel, conselho é que deixa, agora com a experiência, não às grandes empresas, porque vocês trabalham com grandes empresas, não é? Mas também fundamentalmente, devem trazer o vosso marketing às PMEs, porque bem precisam, não é? Para dar o salto, digamos, digital, no sentido de digitalização, automação do processo produtivo, nomeadamente em termos de qualidade, mas ainda hesitam. E a questão aqui é para onde é que devem começar. Isto é o ovo e a galinha. Ou formar pessoas nas tecnologias, recolher dados, ou comprar máquinas e com software específico para essa ou fazer tudo ao mesmo tempo. É assim, eu diria que o melhor é sempre trazer alguém, se calhar de fora do processo, para dentro da empresa, que já tenha algum conhecimento de como é que se inicia este processo da digitalização, da economia circular, e com isto a pessoa tem que se começar a inteirar, se calhar aqui um bocadinho como a Susana, começar a inteirar dos processos da empresa e apontar aos principais pontos críticos do processo. E começar a implementar alguma tecnologia, porque existe imensa tecnologia, softwares... É importante o processo de negócio onde se começa. Isso é relevante ou não? Características do processo de negócio onde você vai aplicar uma, digamos, automação ou recolher dados, isso é importante ou não? É importante, claro. Nós quando vamos... Que características que o processo deve ter para ser um champion, para ser um projeto digamos, exemplificativo, que possa mostrar ao resto da organização que aquilo vale a pena, que o retorno do investimento faz sentido? Sim, nós quando estamos a falar de digitalizar processos, ou o que quer que seja, tem que ser sempre processos onde isso é possível. Existem muitos processos onde não há grande repetitividade, então não se justifica estar a fazer coisas de forma repetível. Então, a ideia é sempre apontar para, se calhar, pequenas fases do processo e começar a implementar aos poucos. Eu acho que o segredo também muito de fazer as coisas funcionar é fazer baby steps. É começar a apontar aos principais pontos críticos. Projetos piloto. E não alterar muito, porque se alterarmos logo tudo, as pessoas não aderem. Então, fazer pequenas alterações e começar a mostrar às pessoas que aquilo realmente traz vantagens. E depois é preciso, com isto, gerar cultura. É outro grande segredo, é gerar cultura nas próprias pessoas do processo de que aquilo vai-lhes trazer uma... E a cultura é aquilo que fazemos todos os dias. Exato. Portanto, tem que ser Baby uma coisa, steps. tem que ser repetido, Exatamente. Não pode ser esporádico. E não pode ser forçado, tem que ser explicado e tem que ser mostrado que realmente há vantagens para todos, transformar uma forma de fazer as coisas para outra forma melhor. Mais uma solução, portanto, na prática, inovação. Exatamente. Bom, eu tinha só aqui mais uma pergunta, mas que eu acho que já se respondeu, o papel da Universidade do Minho na inovação verde, acho que já falámos sobre isso, e esta transição digital é um desafio para as empresas que estão no painel? Certamente que sim, obviamente, digital, verde, é um desafio para, eu diria mesmo para as grandes empresas que estão hoje em transição, estamos todos em transição, a Europa está em transição, a economia europeia, resta saber como é que nós compatibilizamos esta transição com competitividade e, portanto, para chegarmos a horizontes mais longos. Bom, eu acho que nós estamos mesmo no fim. Todos estes exemplos que vimos hoje aqui no painel mostraram que a inovação floresce quando o conhecimento circula e quando as ligações são duradouras. Portanto, sobre este nosso, como falámos no início, sobre o nosso paradoxo da inovação, isto não é uma falha das empresas, é o reflexo de um ecossistema que ainda precisa ser ligado. E aqui, dirigia-me aqui também no sentido de valorizar a missão da TecMin, porque a TecMin, tal como a Cotec, a missão é ligar, com instrumentos diferentes, as escalas diferentes, é ligar o ecossistema. E, portanto, fazer este last mile. E ligar não é no abstrato, é ligar pessoas, conhecimento e oportunidades específicas. Por isso, eu espero que aqui a audiência agradeça as perguntas que vieram da audiência,
Espero que o moderador não tenha sido demasiadamente impertinente e que tenham, digamos, apreciado também este momento de reflexão. Ao professor Paulo Jorge Ramiz e à Tecminho, na pessoa da equipa toda, muito obrigado também por este convite, e deixar aqui, da parte da Cotec, a nossa disponibilidade para um novo ciclo de aprofundamento, agora que eu diria que estes próximos 5 anos vão ser muito desafiantes, até porque a Europa está a mudar, as regras estão a mudar, o mundo está a mudar e, portanto, Portugal tem que encontrar o seu caminho. E agora, a mensagem positiva é que, de facto, que o tema não é um tema de, digamos, não é um tema de mais conhecimento, não é um tema de mais investigação, também é, mas acima de tudo é um tema de fazer com que toda esta base chegue mais às empresas, a mais empresas, basicamente. Muito obrigado e muito boa tarde e até breve.